aí, galera, podcast Aleixo no ar, eu sou o Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que está aqui todo dia. Seja bem-vindo a mais um episódio. Daqui a pouco eu falo sobre os outros anfitriões que não estão aqui todo dia. Hoje a gente vai falar sobre direito dos pets, viu? Vai ser massa, mas antes de eu começar a falar com o pessoal que está aqui na bancada, por favor, faça aqui o... tem que fazer inscrição, né, cara? Tem que fazer o que mais? Inscrição, sininhos. Tem que botar o sininho para não esquecer o sininho aí. E o que mais tem no blogueiro aí? Curtir. Compartilhar. Essa porra toda aí. Você sabe que eu não lembro, né? Então lembrem por mim, por favor, e façam. Sem xingar. Não precisa xingar. Mas é só avisando. Vocês já viram. Boa tarde. Deem boa tarde também para a doutora Ivy. Mas só avisando. Tudo bom, Ivy? Ivy? Como é que você tá? Eu tô ótima. Mas só avisando o pessoal que não é da Bahia, é que essa palavra aqui é exclamação. Vírgula. Substitui por exclamação, vírgula, interrogação. Aqui na Bahia se fala muito PORRA. Pronto, é isso. Entendeu? Como se fosse uma vírgula. É isso. E é por isso que eu falo muito. Vocês já sabem que eu falo muito. Então o YouTube nunca me derrubou por causa disso. Eu falo tão rápido. Porra, ninguém percebe. A legenda, você tira a legenda. Não pega. Entendi, a tática de Você tipo espirrotinho? Assim. É estratégia, pô. Falo rápido por isso. Fique com a gente aqui até o final. E eu tô hoje aqui com a doutora Natália Casanova, ela é advogada, especialista aí na área do direito dos pets e também é mentora de advogados. Doutora Natália, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sou muito fã de vocês, a gente estava falando aqui na pré-pauta, podcast jurídico, é muito difícil a gente achar algum de expressão, algum que seja realmente legal, e de vocês é extraordinário, então para mim é uma honra inenarrável estar aqui junto com vocês aí. Inenarrável surgiu essa palavra para combater o seu... O quê? O meu poxa? Meu poxa? Um pouco de sofisticação para combater eu vou começar. O rude. Só para como que hoje eu quero pegar no pé dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você ouve e assiste nosso podcast, você sabe que ele tem uma questão com coach. É questão dele. Qual a diferença de mentoring para coach? Então, existem algumas... Ele me olhando, ele vai botar no cantinho do pensamento. Tô olhando pra câmera para não dizer que eu tô olhando para ninguém. Tô olhando pra assim, câmera. Né? Eu vou falar sobre o meu programa de mentoria, tá? Tá. Porque é muito individual de cada um, metodologia de cada pessoa. A minha mentoria, ela funciona nos seguintes termos. Eu não tenho herança jurídica. Então, quando eu me formei, eu fui lançada no mercado de trabalho sem saber por onde começar. Eu não tinha mesmo, porque você tem a ilusão de que você sabe, né? Eu vou me formar e tal. Só que quando você se vê ali no dia a dia, na prática, você percebe que é muito difícil. E que a gente não foi preparado para isso durante a faculdade. Prospecção de cliente, financeiro, administrar processos, fazer despacho com o juiz. Mais ou menos a gente faz um júri simulado, mas em nada se equipara com a realidade. Então, para mim, isso tudo foi muito difícil. Eu aprendi, assim, a duras penas mesmo. E aí, hoje eu tenho muito orgulho, até estava comentando com o nosso colega ali antes de falar que eu já investi mais de 85 mil hoje em mentorias de vários segmentos. Então, hoje eu defendo... enquanto consumidora de outras mentorias. Exatamente. Porque eu defendo que a advocacia, ela mudou muito, principalmente no período pós-pandemia. Então, não adianta você comer a letra da lei, não vai te trazer nada. Né? Se você não souber prospectar, se você não souber manter o seu cliente, se você não souber empreender, se você não souber se comunicar, cuidar das finanças do seu escritório, você não vai para lugar nenhum. Então, eu defendo a advocacia 360 graus, porque se você não souber tudo o que você precisa para o seu negócio, para ter uma empresa jurídica, você na qualidade empresária e não de advogada, é muito mais difícil você prosperar. Então, eu fui adquirindo esses conhecimentos, montei uma mentoria, né? Então, ela funciona com 2 encontros, tem a duração de 1 ano e tem um primeiro encontro, depois de 45 dias. Nesse primeiro encontro, eu conheço a minha cliente, o meu cliente, vejo o tipo de trabalho que ele desenvolve, o público que ele trabalha, a gente monta um plano de execução para que ele trabalhe aquilo ali, a gente estabelece metas e eu ofereço várias condições ou várias ideias, a gente junto vai montar o plano de execução. Fora isso, eu tenho uma plataforma de acesso às aulas, que eu dou aulas semanais, e aí eu falo sobre várias coisas. Por exemplo, o Clube do Livro, então eu falo da arte da guerra, o poder da ação, voltado para o jurídico mesmo, como que a gente pode trazer esse conhecimento para dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e vários outros conhecimentos que são tangentes aí para a gente conseguir
um olhar 360 graus da advocacia. Essas aulas é o que diferencia, por exemplo... Não, parece que você começou pra me pirraçar, agora diga aí. Ó, Não. Eu me equivoquei, não tem nada a ver com coach que você não gosta. Não, eu A agora... hora da minha culpa ninguém faz não, Micael. Grava aí, viu? Eu, na Escreve aí. verdade, acho que... É que eu sou contra coach. Mas eu sou contra coach. Porque quando o coach... Isso é pré-pandemia, velho. É pré-pandemia. Né? E a gente sofreu muito com o coach do concurso público, o coach do exame de ordem. Não era como é hoje, cursos e mentorias para advogado. Não era isso. Era uma... E era uma sempre bravada. E brotou, coisa, né? Brotou. E era coisa assim do Mas, cara assim, que mas no meio jurídico também, viu? Se você rola assim o feed do não, Instagram... sim. Nossa, Que tem de ganha racha não pra sei cima hoje em quanto, dia, ganha não sei beleza. quanto. Mas É. pela descrição da atuação da Natália, na verdade, eu fico pensando se não é uma consultoria. Mas aí acho que a diferencial do seu programa é justamente essa questão também do conhecimento, né? É, exatamente. Também esse acompanhamento que a gente tem. E aí, o que acontece? Você gera uma rede de conexões, né? Poderosa, porque o ambiente, ele sempre vence. Eu chamo de ambiência. Então, a gente fala das questões das pessoas, né? Ah, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso é um fato, assim. É mesmo? É mesmo. Você é a média você das é a 5 média pessoas? das 5 pessoas. Se Pô, você cara, quer eu só ser convivo Você bem-sucedido... começou melhores. muito bem. Velho, Você tá muito bem. Se você quer ser 20% da sua vida aqui tá bem-sucedido... garantido. tá garantido. É 20%. Eu preciso começar pra Não, botar porque só... se você quer ser bem-sucedido, não adianta você andar com pessoa que não quer, sabe? Ah, é? E aí você começa a Isso é mudar esse mindset, e aí você começa a perceber, realmente, constância. Como é que começa a palavra? Peraí, que a gente Mindset. sabe que a gente tem aqui um dicionário, né? A gente É um mindset. coleta mindset. Pena que Essa beleza, não tá- tá aqui. É uma questão assim de... Hoje eu odeio malhar. Eu odeio. Eu, Natália, eu não suporto. Você pode me chamar pra tomar uma cerveja, mas me chamar pra ir pra academia, eu falo, pô... Mas aí vou te dizer Sabe? uma coisa. Eu também tô nessa pegada, mas Só no que- meu mindset... Não vai ter... Só que... Você vê que eu tô tentando ajudar, Micael. Não, Todos os 20% mas que olha chama só. ele pra uma vida saudável. Entendeu? Mas olha só, a diferença que começar a malhar com constância na minha vida me trouxe. Foi? E tem uma postagem minha que ela foi super bem ainda, eu tenho muito orgulho dela. Porque lá eu falo sobre o que eu aprendi na academia que eu trago pro jurídico. É a constância, porque se você vai Meu Deus, um eu tô achando dia que, Rafael, já e trouxe você aqui pra faz me mudar. 50 agachamentos, não Foi vai isso, mudar a nada. intenção é essa, né? Mas se você faz durante 3 meses, você vai ver uma diferença. Sim. Entendeu? Então, isso você traz. Isso é verdade. E aí eu comecei A a disciplina, trazer. né? Exatamente. Eu comecei a trazer esse tipo de conhecimento para dentro do jurídico e comecei a fazer essas analogias. E aí eu consigo passar as mensagens. Então, tem esse acompanhamento, o básico bem feito, que a gente esquece de fazer o básico. Às vezes chega advogado para mim e fala, eu não sei prospectar. Hoje, eu estava no aeroporto, abri uma caixinha. O que está te impedindo de ganhar pelo menos 10 mil reais? Todo mundo respondeu, unânime. Parar de procrastinar e aprender a prospectar. Mas, gente, o pessoal fica falando, Google Ads, eu não tenho dinheiro para investir em social media. E o básico? Será que você fala pro seu colega ali, pro seu vizinho? Sou advogado, se precisar de alguma coisa, tá aqui meu cartão. A pessoa não faz mais isso. Então, Mas esse eu tipo acho de que coisa, tem muito sabe? que o Você advogado... tem cartão de visita? Eu tenho. Ah, eu também tenho. É porque eu tô falando que tem gente que não tem mais. Tem gente que não gosta. tem, tem gente que não gosta. Não tem. Uma coisa que nós fomos É educados... a última pergunta sobre tá? mentoria. Vai pro já final mentoria, porque eu falei pra galera aqui que é pet. Aí o cara tá assistindo o vídeo, É, do pet, aí verdade. toma-lhe mentoria, nada É de porque- pet. Eu vou falar do vou pet, te calma. dizer a dica. Calma. Vou te dizer a dica. Eu tô falando de mentoria Vou porque, chegar lá. na verdade, eu não sei muito sobre pet, né? Então, assim... Mas, olha, o pet Ninguém é avisa, não. sensacional. Vai lá. Ninguém é besta não, Micael. Ninguém é bobinho. Não, Então, primeiro, assim, minha pra gente- participação foi essa, porque eu não a sei gente vai nada fazer- sobre a gente vai pet. fazer uma mesclagem agora aqui, então. Tá, então pra pronto. Vai lá no começar. pet, vai lá no pet. Vai ficar bem mais Eu claro vou- essa primeira eu vou até- pergunta. Vou até botar um doce na boca, que eu te chamo uma queda Porque de... você... Fiquei nervosa. Rapaz, você não trouxe um chocolate pra mim, Pô, pra velho, convidar. era Porra, é essa, velho? Pois, agora vai me deixar com dor na consciência, que eu não vou dividir. Vou. Vamos repartir. Ainda vou falar mais umas 3 vezes daqui pro final do programa. Ô, Poxa, Natália, a Jussara você... nunca mais botou Aprove- uns docinhos aqui pra gente. Eu tô sem moral. Ou eu ou você. Acho que é você. Você falou aí da questão da mentoria, essa dificuldade de prospecção, falou também de um negócio que eu acho importante, que é o fazer o básico bem feito. Mas a gente veio aqui para falar hoje sobre o direito dos pets, direito de animais domésticos, domesticados, seja lá qual outro nome, inclusive depois eu vou lhe perguntar isso também. Mas
para isso ter chegado a esse ponto, você em algum momento decidiu que essa era uma área onde você iria atuar. Sim. Né? E aí eu queria que você dissesse pra gente de onde surgiu essa vontade. E aí, você que já acompanha a gente em alguns episódios, sabe, eu gosto muito de trazer pra galera que tá vendo a gente essas experiências de coisas que não estão tão na mentalidade normal do dia a dia do direito, né? A gente não tá falando aqui de uma reclamação trabalhista, de direito consumidor, tá falando de uma coisa diferente. Ah, não, mas tem muita gente que trabalha com direito do pet. Sim, meu irmão, mas não tem a mesma quantidade de gente que trabalha com reclamação trabalhista. Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. É então, diferente. uma coisa diferente. É uma coisa diferente. que, então, assim, no mínimo você tá mais nichada, você tem mais nicho. Veio de onde a ideia? Já era uma coisa que você, desde da faculdade, pensava? Ou... Não. Vou narrar rapidamente aqui a minha Você tem trajetória. pet? Tenho. Minha família toda, meus avós sempre tiveram, minha casa sempre teve dos meus pais. Quando eu fui morar sozinha, adotei os meus gatinhos, o Lupin e o Merlin, são 2 terríveis, mas são maravilhosos, são nenéns ainda. Mas o que aconteceu? Quando eu me formei, que eu não sabia nada, fui trabalhar no escritório puramente trabalhista. A cidade lá é ótima para fazer trabalhista. Ninguém respeita nada lá. Ninguém respeita nada. O cara vai trabalhar, perde dedo, fica cego, sabe? Um negócio horrível. Sério, foi Uma idade média. loucura, É exatamente. zona industrial, né? Menina, olha, terra de ninguém. Ali por perto, sim. E aí, quando eu saí desse escritório para começar o meu empreendedorismo jurídico, abri meu escritório, isso 1 ano ali antes da pandemia, e eu fui fazer trabalhista, porque eu já sabia fazer trabalhista. E eu ia morrer de fome, né? Porque na minha cidade é ótimo. As empresas são muito boas para trabalhar. E eu comecei a perceber que as pessoas que queriam acionar ali, elas estavam procurando pelo em ovo, estavam com raiva. E eu não gosto de trabalhar dessa forma. Veio a pandemia, todo mundo ficou muito perdido, ninguém sabia o que fazer, aquela coisa toda. Minha mente também ficou bem confusa, tal, cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, aí. Tava atendendo, porque a gente é advogado, a gente sabe que a real, a gente uma coisinha ou outra de algumas esferas, que mesmo que não seja o que a gente domina, a gente consegue fazer, né? Sim. E aí chegou um rapaz no meu escritório que já era um cliente meu, ele falou, doutora, eu tô passando por um divórcio e tal, a gente precisava fazer um acordo, a senhora pode fazer? Eu falei, posso, passa aí. Ele chegou no meu escritório, ele sentou na minha frente e ele chorava largado. Parecia que alguém tinha morrido. E ele, doutora, minha mulher me deixou. E ele chorava. Eu peguei um lencinho, peguei água. E na minha concepção, aquele choro era por conta da mulher que tinha deixado ele. E aí ele falou, não, que ela foi embora, que não sei o quê. E agora ela pegou minha cadelinha e não quer deixar eu ver. E começou a chorar. E aquilo me tocou. Eu falei, gente, é o cachorro. Não é a mulher. E eu nunca tinha pensado no animal ali, nesse contexto familiar. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei pra ele, olha, eu vou ver direitinho o que dá pra fazer e tal. Porque ela pegou o animal dele, a cachorrinha dele, que era ele que cuidava. Porque ele já fazia home office antes da pandemia e tal. Como uma forma de puni-lo. Sim. Então, ela utilizou isso pra causar dor nele. E aí, eu já vinha vindo nessa vertente de empreendedorismo, essa pegada de mentoria. E um empresário também tem que entender as tendências de mercado. Sim. E aí eu enxerguei um grande oceano azul, porque os pets, todo mundo é ensandecido. Na minha cidade, eu acho que tem mais animal do que ser humano. E não tô falando isso no sentido ruim, tô falando isso no sentido da gente ter que, sabe, todo mundo faz mais do mesmo. O que a gente pode fazer de diferente? Nichar numa área que vai me trazer ali um diferencial. E foi onde eu enxerguei. E eu já tava querendo migrar de área. Família e sessões é uma coisa que me atrai. E aí eu comecei a ir pro lado dos pets. Mas vou te falar, é uma coisa que muita gente ainda não entendeu o que é. Porque não tem como você falar de pets sem vir com um viés filosófico por trás, né? E é uma coisa que as pessoas ainda não estão muito adaptadas. Então, elas não sabem muito bem. Hoje, uma pessoa ou outra, você vê falar. Tanto é que nas minhas postagens as pessoas me chamam, mas dá? Quer dizer, então, que o meu ex-marido, ele ganhava 30 mil, eu sou dona de casa, não consigo manter os 3 labrador que a gente tem. Posso pedir ajuda? Pode. Nossa, é mesmo? Como se fosse filho? Aí você tem que explicar. É mais ou menos, né? É mais ou menos. Mas surgiu daí. E é uma coisa que eu gosto de pets, né? E aí não se resume também só a alimentos. Se resume a você levar ele no banho e tosa e ele voltar inteiro. Tem muitas vezes que você leva, ele volta com corte. Às vezes, sabe, algum acidente. Vou fazer uma pausa. Até porque, como civilista, lá vai eu, nem sei. Não, entrou na sua baixaria de direito de família, aí você, o olho chega, brilhou. O uso da palavra alimentos
é uma forma midiática de falar sobre o tema. Porque a gente sabe que, na verdade, Ele não partilha de custos, né? Exato. Ele não se compara, né? Na verdade, já tem decisões até de STJ. Ele não pode ser uma analogia. Tanto é que os pets, eles são hoje considerados membros da família multiespécie, interespécie, mas não é um filho. Então, ele não é assim, então quer dizer que se eu me separar, se eu me divorciar, se eu desconstituir minha união estável, eu tenho um pet, ele vai ter que pagar. Não tem que. Precisa analisar. E por isso eu falo que tem todo um viés ainda filosófico por trás, porque depende do apego que você tem, dos laços que você constituiu com o animal. Não basta ter. Não significa que vai ser diferente de um filho. Independente se você gosta ou não gosta do seu filho, você paga alimentos. Mas pro pet, não. Entende? Então tem essa vertente aí por trás. Então, a gente saiu do momento em que o pet era uma coisa, Isso. né? Um bem, Mas juridicamente semovente. Rapaz, eu tô manjando do jeito que você viu. ainda é. Tá, né? Gostando, amiga. E agora ele é quase gente. Juridicamente, ainda bem, móvel sem movente. Não houve alteração da natureza Mas jurídica. é quase como se fosse gente agora. A gente tem muitas decisões nesse Sim. sentido, mas a lei ela não está muito acompanhando aí, né? Por quê? Eu falo que os usos e costumes é um trem-bala. O direito, ele vem de bicicletinha enferrujada lá, a pessoa dando empurrãozinho, parece que não se adapta muito bem. Cerca de 10 anos atrás, teve a primeira decisão acerca desses assuntos de alimentos para pets. E até hoje está com um monte de projetos de lei para votar. Não tem, assim, uma coisa palpável. Não tem. Só que já tem um monte de decisão. Então, a gente fica nessa, assim, é muito caso por caso mesmo. A questão da familiaridade, a questão dos laços afetivos, a questão de, por exemplo, transporte aéreo, só fazendo um adendo. Não pode, mas se for um apoio emocional, pode. Não pode, mas se for um cão-guia, pode. Então, é muito caso a caso. Não, isso eu acho super interessante. Pra gente pegar. Assim, essa questão dos alimentos, eu sou muito transparente, porque, na verdade, é partilha de custos. Porque, olha só qual é a história. Eu tenho um terreno com você. Somos amigos e compramos um terreno. Sim. Tá? Um bem indivisível. Ok, terreno você pode desmembrar, que é diferente de um pet, óbvio, não estou equiparando. Você tá sugerindo que a sua escola tem um pet no meio. Pelo amor de Olha lá, Rei Deus. Salomão. Nem pelo amor de Deus. Tá bom. Então, se a Vai ser gente cancelada. se eu tiver custeando, como a gente tem as situações de condomínio, como é que se diz? Necessário, o condomínio necessário impõe que eu execute você pela partilha dos custos. Eu só não consigo entender, assim, óbvio, se um casal, olha, a gente somos tutores. E eu não sou obrigada, porque o termo não é tutor do animal? É tutor. Eu não sou obrigada a renunciar o direito de tutela que eu tenho sobre aquele animal. Ponto. E aí, óbvio, porque eu não sou obrigada a renunciar a relação que eu tenha com qualquer bem que seja. Ok, beleza. Quem vai ser o custo? A gente precisa, né, fazer um regimento de convivência com esse pet. Não é... Mas analisando, assim, a atuação dentro dos pets, eu percebo que é muito mais uma questão emocional mesmo do que propriamente falando custos. Porque quando a pessoa ela chega no ponto de ingressar ou de procurar o ex-parceiro para fazer um termo de acordo, é muito mais para uma questão de convivência mesmo. A última coisa que a gente chega a falar é de custos. As pessoas, primeiro, elas falam, mas eu vou poder ver no final de semana? Eu posso pegar? Vai ficar aí na minha casa? E não sei o quê. Então, você percebe que é realmente a convivência com o animal. E é engraçado, é curioso, no mínimo, porque a gente fala, né? Na verdade, assim, o mundo mudou muito, né? Então, as pessoas, antigamente, né? Eu escuto história de, engravidou pra não largar e tal, né? Antigamente, o pessoal falava que filho segurava casamento. Tem essa conversa. Eu conto ou você Tem conta? essa conversa. Tem essa Mas já conversa, foi né? assim, de fato. Já foi. Dizem que já foi assim. Já foi. E hoje, Na época também não, porra, mas já foi. essa da época do KLB, né? Tá Não dá pra tirando. ninguém que dá medo, na verdade, mas já foi assim. E aí, o que eu percebo hoje? Que até mesmo os animais, sabe? As pessoas têm essa... E quando eu começo a ouvir as pessoas falando, eu me lembro de ouvir essas histórias de filho, porque eles falam, nossa, putz, eu acho que tá meio insustentável a convivência, mas eu fico com uma dó porque eu tenho um gato.
eu tenho um papagaio, eu tenho um periquito, eu tenho um cachorro. Então, as pessoas, elas têm esse laço e o fato de perder essa convivência, essa rotina com o animal causa sofrimento. Então, apesar de não ser o filho propriamente dito, mas você percebe que realmente existe um laço ali muito forte. Eu mesmo vou falar, eu tenho gato, gente. Eu não sei meus gatos hoje, nossa senhora. Mas vamos lá, deixa eu partir agora para um lado bem pragmático da coisa. Vou, inclusive, pegar o seu gancho aqui. Juridicamente, na letra da lei, a gente ainda está falando de um bem semovente. Tá lá, cachorro. Tá lá, Ive, cabeleira, marido de Ive, compraram um cachorro. E aí, não, na verdade, Ive foi no canil e comprou um cachorro. Ou foi um canil e adotou um cachorro. Ive fez isso. Ponto. Beleza, foi pra casa, tal, aquela coisa tá ali, pererê, pará. E aí vamos supor que Ive e Cabeleira se desentenderam, por algum motivo, pelo negócio de melomania, que Ive era diretora do bloco e tal, e coisa. Porque ela comeu um bombom e não deu um pra ele. Não deu pra ninguém, exatamente. Entendeu? Nem pra mim. Eu tenho certeza que você não deu bombom pra Cabeleira. Você deu chocolate pra Cabeleira? Pois é. Então já fica aí mais um problema pra Sou você. mais do chocolate, você já sabe, né? E aí, não, vamos separar, vamos divorciar, parará, beleza. Cabeleira fala, não, mas eu quero ficar com o cachorro. Aí ele fala, não, mas fui eu que comprei o cachorro. O cachorro é meu. Eu comprei. Eu tô querendo trazer a coisa pro viés do bem. Perfeito, do objeto. Eu comprei. É um relógio. Eu comprei, você não vai ficar com o meu relógio. Sou eu que cuidava, sou eu que alimentava, eu que levava pra tosa, eu que dava Ele tava vacina. só na questão que foi ele que adquiriu, né? Eu não vou entrar nesse mérito porque, assim, a questão do cuidado já começa a dar uma outra característica pro bem. Mais ou menos. Mas eu acho que assim, conservação, né? a conservação, mas outra coisa, porque se você trata meramente por um bem, o que o código diz é, você é casado no regime da comunhão parcial de bens, foi adquirido como na se constância. você falasse, corta o cachorro no meio, vai ficar metade com cada um. Não existe, né? Não existe, mas assim, é tratado como coisa. Essa questão, quando você começa a construir, daí entender assim, é diferente o regime de propriedade de um animal de um regime de qualquer outro bem móvel também por sua própria natureza. Entendeu? E como Você que não você pode- vai trazer isso para o quem me conhece sabe, por exemplo, comprei uma máquina de gelo. Cabeleira adora tomar gelo. E aí a gente resolve... Gelo. Máquina de gelo. Gelo mesmo? Ah, é tipo gelo. raspadinha? Botar Gelo na normal. bebida. Porque, assim, eu É tô, porque tô você falou que pegando ele gosta caso de tomar gelo. Não é verdade. Ele vai tomar o que botar vai em cima você do no gelo, né? é, Isso também. E Ah, aí, tá. no final, Deus me livre, eu te amo, meu amor. Vamos discutir quem vai ficar com a máquina de gelo. Eu nem estou trazendo esse caso da casa verídica, né? Foi uma inspiração, assim, depois eu te conto nos bastidores. É diferente da gente discutir partilha, por exemplo, de uma máquina de gelo, de partilha de um animal. Peraí, então. Peraí. Aí lá Porque vai o meu... ele. Não, eu preciso construir meu... Seu porra raciocínio. do Eu meu entendi. exemplo, Você pô. tá dizendo assim, da coisa, né? Eu Isso. comprei, eu vou mudar paguei. o regime. Vou mudar o regime. Tá. Porque a questão aqui, na minha Perfeito. concepção, Aí eu acho que é legal esse é ponto que justamente tá você indo. diferenciar da questão de filho, de membro de família. Tá. Então, supor, o regime é separação total. Sim, perfeito. E me seu comprou o raciocínio. cachorro. No final das contas, Beto fala, não, mas eu tenho uma afeição pelo cachorro, eu cuidava, eu brincava, eu levava pra descer, eu não sei o quê, e fala, problema seu, aqui é a nota fiscal, quem comprou essa porra fui eu, o regime é de separação, e eu vou levar o cachorro, assim como vou Ainda levar aí- o sofá, vou levar não sei o quê. Ainda vinha assim, ó. Se você as dá um tapa na cara. Não, aí é violência. Ó, aí vem as publicações do Facebook, do Instagram e tal, assim. Papai ama você. Ó, né? Pronto, acaba com a gente. A Pelo viés família da coisa, feliz. na letra da lei, e vai levar o cachorro que é dela, né, não? Então, sim, se você olhar puramente Meramente para essa patrimonial, questão, né? sim, exatamente. E aí vem essa questão do nosso papel ali enquanto defensora, dependendo de quem for ali, né? Descoisificar o animal, Sim. desqualificá-lo como uma mera propriedade e linkar para essa questão emocional e tratá-lo como família, e aí sendo assim divisível e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que a fundamentação toda para o tratamento da proteção judiciária do pet é filosófica.
Como assim? Não Qual é, não é não. toda assim, né? Mas eu entendo que tem um pouquinho um viés ali de filosofia. Por quê? Quando a gente pega uma Constituição Federal e ele traz ali no 225, onde trata, ele fala sobre ecossistema. Fala sobre o animal. Ah, não pode bater. Quando a gente vai para o meio ambiente, a gente tem ali alguma coisinha. No Código Civil também tá ali, uma coisa, né? Um animal como coisa. Só que a sociedade vem transformando tudo isso. Então, quando eu falo de um viés filosófico ali por trás, eu entendo, para mim, direito é um pouquinho narcisista. Eu acho que o direito, né? O meu direito, o que eu posso, tal. Quando você... Eu entendo isso. E esse período, principalmente pós-pandemia que a gente teve, eu acho que teve uma virada de chave muito grande numa questão de consciência geral. Eu acho que trouxe muito essa questão do animal pra luz, sabe? Não, eu acho que animal vem uma crescente a relação com a fauna E aí, há muito tempo. exatamente. E aí, não só uma questão, quando eu falo uma vertente filosófica, porque não só uma questão de estar ali na letra da lei, mas uma questão da nossa consciência mesmo. Tanto é que é essa consciência que está trazendo essas mudanças. Por exemplo, 10 anos atrás nós tivemos a primeira decisão, mas você contava nos dedos. As pessoas, elas não tinham esse ímpeto de ir lá e brigar pelo animal e tal. Hoje, a gente ficou em casa, a gente teve... Quem tinha cachorro ficou convivendo com o cachorro 24 horas. Então, a gente traz esse... Para mim, foi um grande despertar. Oh. E também, assim, de trazer uma questão de... Por exemplo, o pessoal que é vegano. Né? O pessoal vegano também tem essa defesa. Tem um livro muito interessante, agora eu não me recordo exatamente o nome, mas é Por que amamos os cachorros, comemos as vacas e vestimos algum outro animal, tipo jacaré, por exemplo. Porque a gente tem essa questão, né? Hoje a internet tá aí, todo mundo filma e grava tudo o tempo todo. Todo mundo é portador, tutor de informações, enfim. Aí uma pessoa vai lá e pega um bicho bem feio. Fala um bicho bem feio, um bicho que você fala... Ai, não, teiu. não faça não. Teiu. Não fale disso não. Um teiu. Entendeu? Vou te cancelar. O grupo Bote de no Google aí, teiu. Se for bonito, me cancela. vai te Pronto, cancelar. Aí, Aí vai Micael, bote no Google aí, por favor, teiu. O que é um teiu? pelo Deixa eu amor ver de o que é Deus, um é. teiu. Que a sua voz Eu não é vou- sua consciência. Eu vou achar não um vá, teiu não. aqui agora. E aí, não. pensa só, se você vê um vídeo de alguém, sabe, batendo no teiu e tal, e ele fala, isso aí, esse bicho é muito feio mesmo e tal. Aí ele pega o gatinho dele e começa a fazer carinho e fala, olha, filhinho, você tá vendo ali? Que bonitinho, olha só, menos um teiu no mundo pra desgraçar o mundo. Ai, Então que lindo tem essa... teiu aí, ó. Ah, tá. Nossa. Mas assim... Eu acho bonitinho, que parece aquele... Como é? Aquele que... Uma iguana? Uma iguana. Uma iguana. É uma iguana com a cara de demônio. Teiu Só aquela isso. de Coracia. Teiu, Não, ela se chama- eu falei teiu. Não, o nome é teiu. O nome é teiu. O nome é Mas teiu Mas mesmo? É, teiu mesmo. E eu já... É um lagarto Sim, você daqui criava do Brasil teiu, só. Não, eu já comi teiu. O pessoal caça teiu. Menina, É sério? É É. uma caça legal? O que? No interior? Não, Essa isso- é essa legal do parte vai interior. com- Ivy. Nem as armas são legais, a caça vai ser legal. É mole, Micael. Essa altura do campeonato. Porra de Nem as caça armas legal. são legais. É mole. Não, é Oh, tudo legal. A isso aí. arma, o matar o bicho, tudo fora da lei. Mas a gente comia do mesmo jeito. Tô falando de década de 90 aqui, né? As Mas coisas eram é mais... imprescritível, viu? As coisas eram mais de branco. Ai, eu nasci nessa década, eu não sei como é que é. Antes. Nessa época eu já comia teiu. Não, eu vou tomar daqui e você. Eu vou dar daqui e eu vou dar pra cá. Vai ficar fazendo esse ciclo. Não é bonito o teiu. Então não me cancelem. É horrível o teiu. Acabou. Então, aí... Ele não come, justa- ele virou, inclusive, vegano. Não come mais nada. Sou contra. Então sou tem contra. tem essa questão também, sabe? Que eu acho que vem muitas pessoas hoje nesse sentido. Então, não gosto de teiu, ai, bonitinho, mas o meu gatinho... Então, por isso que eu falo que tem esse viés filosófico por trás pra gente pensar um pouquinho. Tanto é que quando a gente pega artigo científico, pega estudo, a gente vê lá, animais não humanos. E por que essa negativa do animal não humano? Porque também nós somos também animais, né? Então, tem essa questão por trás, assim. Tinha um termo que a gente já fez no programa de direito animal. Vou lhe Mas qual era falar o nome? isso. Qual era o termo? É isso que eu ia Era falar. simpático? Era alguma coisa assim, não era não? Não me lembro se era simpático, mas era... A gente fez um programa com... Carismático. Carismático, Animal era? não carismático. Animal não carismático. É. Não Porque lembro, tem, porque você tem, uma tem, memória, eu né? só falo, tem uma galera que pra alimentação só se alimenta de É. coisas animais se forem animais não carismáticos. É isso mesmo, exatamente. Que é o que não Entendi. interage, não tem nenhuma, entendeu? Tipo o Teiu. O Teiu não vai interagir com você, João. Quando ele te vê, ele vai lhe atacar ou vai fugir de você. Então, Ele não vai chegar e ficar fazer carinho. Porra, Ah, eu não sabia disso. Teiu é não carismático. Mas justamente nesse programa, assim,
óbvio que eu não sou estudiosa do tema, não sou conhecedora do tema, mas nesse programa que a gente fez, eu entendo hoje o fundamento de qualquer argumento que se tenha em razão da tutela dos animais. É que, na verdade, o artigo 1º do Código Civil, quando fala em personalidade jurídica dos sujeitos, é um conceito meramente jurídico. E aí, na verdade, é a discussão do alargamento desse conceito. Ok, sem que haja nenhuma alteração, tá? Legal. Aí eu consigo raciocinar. Só acho, e aí é porque realmente aqui a gente é sempre muito sincero, que a utilização desses temas, tipo alimentos, guarda... Guarda até pode, porque você pode falar de guarda de coisas, de bens, né? Não é coisa, óbvio. Para mim, é uma forma de sensibilizar a comunidade. Talvez seja necessário. É isso que eu ia te falar agora. Menino! Que porra é isso aqui, Miguel? Meu Deus, quase vai em cima do celular. Tomei um susto. Rapaz, Você ficou emocionada aí, Foi né? a Sociedade dos Teus. Ok. Foi a Sociedade dos Teus. Não, porque A Sociedade Protetora dos Teus. Tava meio bambo aqui. Mas agora eu já fiz a... Foi a Já rosquei Associação aqui, Protetora dos Carismático. Teus. Rapaz, eu falei mal do teu aqui. Porra, Nunca você fale mal de Teus. Mas eu acho que é sim uma questão muito didática, porque, por exemplo, quando a gente vai acionar, a gente coloca ali, né, uma ajuda de custo. Você não usa diretamente ali uma guarda, então você coloca um entre aspas ali, mas para a pessoa entender, para ficar muito didático, imagina você chegar para ela e explicar, olha, seu cachorro ele não tem uma personalidade jurídica aí e tudo mais, mas a gente pode pedir ali uma ajuda de custo, tal. Apesar dele não pensar como você, não exercer, a pessoa não vai entender. Então, didaticamente, tanto é no meu perfil mesmo, eu coloco guarda, alimentos, para as pessoas entenderem mas eu isso. acho válido. É didático, é didático. Não, é isso assim. A mesma coisa do roubo. É. O cachorro que fala assim, fulano... Roubou. Político roubou, não sei o quê. Não roubou. Você não vai falar que é a apropriação. Aí o cara vai dizer, dela, latrocínio, tá, furto, exatamente. Então, é uma questão muito didática, ajuda as pessoas a terem esse tipo de acesso. Então, ela vai saber ali que existe alguma informação por trás. Então tem alguma coisinha eu vi um nutricionista, tem um cara que eu sigo na internet. Inclusive, depois em off eu vou falar, porque ele não tá pagando porra nenhuma pra divulgar o nome dele aqui. Não sou obrigada. Ele é sensacional, engraçadíssimo. E uma das postagens dele, um pouco mais sérias, que as pessoas questionaram ele porque ele não comia carne vermelha. Ele só não come carne de boi. Por que você não come carne de boi? Ele falou, velho, porque eu não consigo me imaginar matando um boi. Eu chegar lá, matar o boi pra comer o boi. Eu não consigo me imaginar. Peixe, por exemplo, não tem problema nenhum. Como Dizem peixe que o boi porque eu chora, pego peixe né? e mato o peixe e como peixe numa boi. Então, na lógica da cabeça dele, se ele consegue ter o sangue, digamos assim, né? De matar, ele come. Se não, não. Né? Boi é lasca, é foda. Eu sou fã de carne vermelha, amo. Eu viu? também. Veganos, perdão. Eu né? também, gente. Perdão, não. Mas você não pensa nisso, Você não né? come problema seu. Eu como, mas nunca. Não fico pensando. Então, quando é Até que porque você eu já- para pra pensar? Você não para. Até porque Não é eu verdade? já vi. Eu já vi. Eu também. nunca Já vi, vi. porque eu acho que se eu Também. ver... A minha mãe tem um lance desse. Os meus avós são do interior de Minas. Acho que a minha mãe me contou uma história de... Acho que a avó dela foi matar uma galinha e ela viu. Ela nunca mais... Ela traumatizou Já porque vi ela muita viu, galinha. entendeu? Também morre. Então, Já vi galinha correndo sem cabeça. é isso aí Galinha mesmo. correndo sem Então, cabeça. tem alguma A coisa gente vem assim. cá, virou um programa de Virou um sanguinário, thriller. né? Rapaz, Olha, ó, Vó, eu vi matar... porque petzinho hoje e no veio amor. frigorífico, Mas aí a é que forma que mata o boi não é que não sofre do mesmo jeito, mas é mais científica, digamos assim, Uhum. né? A matança de boi que eu vi era na pegada de caça de teiu, não era coisa legal. Caça de teio. Aí tava no meio do mato lá, o cara pega o boi, pedaço de pau Você esqueceu que eu gigantesco, sou de interior perto dá do na seu? cabeça do boi até o boi desmaiar, Rafael, e ele você vai precisa lá, corta a escrever. garganta do boi e ele sangra Ai, pra meu morrer. Deus Era do assim. céu. Ai, que dó, né? Terrível. Então... Eu já fui matadora municipal, Terrível. então eu sei Então, como é. Terrível. eu acho que essa discussão mesmo é para trazer esse tipo de coisa à luz mesmo. Porque, fala a verdade, a gente para pra pensar sobre isso? Não, a gente não para. E justamente, se o animal é bonitinho, se ele tá dentro de casa, a gente consegue imaginar aquele cenário. Mas quando ele não tá, a gente não pensa. Por isso que você fala em pet? Por isso que eu falo em pet. Porque aí, outra coisa que me vem na cabeça agora.
já voltando novamente em partilha, porque não precisa necessariamente ser partilha entre cônjuges ou companheiros. Não. Pode ser partilhas entre irmãos. Sim. E outra Entendeu? coisa. E vou Dois te... irmãos que pegam para criar Sim, junto sim, um sim. animal. Verdade. E aí um decide que vai estudar fora. E olha Quem só. vai ficar o cachorro? Exatamente. E outra coisa, olha só. Cachorro não, cavalo. O pessoal participa de competição de cavalo. Tem cavalos aí que custa 2, 3 milhões. É isso que eu ia trazer nesse ponto. Não é? Mas vamos cá. Vamos supor que eu, a advocacia está indo super bem, resolvi investir no agronegócio. Né? Com a consultoria de vários amigos e tal. Agrogirl. E aí eu tenho hoje em dia uma boiada, tá? Uhum. E aí a pergunta é, o tratamento jurídico, se eu venho me divorciar, destinado à minha boiada, é o mesmo tratamento jurídico destinado ao meu gatinho que mora na minha casa? Sensacional. Depende. E eu ia falar justamente disso, porque acontece esse tipo de coisa. Por exemplo, do cavalo que eu tava falando, existe uma situação onde eles se divorciaram, a égua tá prenha, o cavalo é de raça, e aí ele, né, e aí? Só que ela ama o animal, e ela cuida, ela vai lá no aras, ela monta no cavalo e tal. O outro não, mas eu quero e tal. Então entra essa discussão. Por quê? Porque esses animais que têm um financeiro, né, uma questão monetária Mas isso também é e cachorro, né? Porque acerca... tem cachorros muito caros. Tem, mas é diferente, porque quando tá dentro da sua casa, você já leva pro E emocional. outra, eu acho que é porque quando você fala assim... É o que Até dá sua fo- lucro, até né? sua fo- é. Dá Também, fruto. É o que é atividade exato, econômica. É exatamente. rendimento, entendi. E até a forma que Exatamente. você falou, perceba a diferença. É, total. A boiada A boiada. e o gatinho que eu tinha lá em casa. Entendeu? Eu acho que... É vai muito justamente isso, né? isso. É diferente a relação que você desenvolve. Porque quando você vai falar, o animal é parte da minha família, não é só porque eu tenho um animal em casa. Não é só porque você tem um gatinho que você vai falar, é da minha família. Tá. Não. E aí, outra... Mas vamos Laços lá. afetivos, a afetividade. Vamos supor que um desses da boiada era aquele Você meu boi tem o- garanhão, aí- que ficava então. desfilando, que a gente deixava ele solto, não no pasto, Que mas... você dava beijinho, abraço. foto. Brincava com Aí ele. mudou a característica Aí já dele aí. mudou a É. característica, exatamente. Aí já mudou. Então você é muito, sabe? Aí agora casa aquela ideia do simpatizante, como é do carismático, né? Carismático, é. Do carismático que você falou. Porque a Carismático no boiada você sentido- mata, mas o seu boizinho lá você não ia matar. A sensação que eu tenho é a sensação que aquilo que ele provoca algum tipo de sentimento, de Afeto. interação, como você falou, afeto. Exatamente, porque são os laços afetivos. A gente fala da família, o contexto familiar vem mudando muito. Então, antes a gente tinha o homem e a mulher, né? Aí a gente depois teve aí os relacionamentos homossexuais, depois tem as famílias anaparentais. E aí a gente veio pra família interespécie. Também é uma mudança que vem acontecendo. Só que pra você constituir uma família, você precisa o quê? De amor, você precisa de afeto. Coisa Quando vai a ser gente quando for fala- planta. Exato. Quando a gente fala de relações familiares com os pets, é quando você tem uma afetividade com esse animal. Mas essa galera que faz plantação, por exemplo, em Vamos casa... falar samambaia. Meu filho, não vá longe não, ó. A galera, por exemplo, vamos lá. Não tô resenhando, não. Tem gente que trata samambaia, Mas- conversa, mas né? Eu não vou pra samambaia, não. Eu tenho um casal de clientes que eles plantam orquídeas. E eles são aposentados e eles fizeram, na fazenda deles, um local de orquidários. Eu vou além. E não como atividade econômica. Não como atividade econômica. Só amor. Exatamente, Só amor, eles plantam orquídeas, porque essas pessoas são, né? Investidores. Mas vamos lá. E vamos supor que você agora deixou de tomar cerveja e passou a ser degustador de vinhos. E lá, na Chapada Diamantina, você resolveu, no seu sítio, plantar uva para fazer seu... Você agora vai fabricar seu vinho próprio. Só falta construir a casa na árvore com BDV. E se duvidar, Aí é super tranquilo. BDV, por favor, me e se ensine. duvidar, quem vai lhe dar o curso de como fabricar o vinho vai ser BDV. É, tudo, vai dar tudo. Desde a construção da casa, né? Porteira fechada, ele ensina tudo. Agora veja. Eu falei brincando a questão Sim. da planta. Mas é uma decorrência, é uma consequência muito natural que isso venha a começar a ser questionado em algum momento também. Porque Também acho. tem a questão do... Se o que move... Porque perceba, o que eu entendi agora que a doutora Natália falou aqui até agora é o seguinte. O que caracteriza, o que traz para dentro da discussão do seio familiar o animal... Perceba que eu não estou nem falando pet, estou falando animal, poder
ser bem... Uhum. Tentar ser imparcial, Porque né? pode ser um tio. Isso. Pode ser um tio. Isso. Pode ser. Para você trazer dentro o caractere necessário é a afetividade, a relação afetiva. Exato. Então, porra, se é hoje a gente tá falando de um chihuahua, de um gato, de um cavalo, até de um teiu. O Ive tá aí com pena do teiu, leve pra casa. Ele cria um teiu em casa. Meu filho, Joaquim, faça- tá proibido de assistir esse episódio. Porra. Porque Mas- senão ele vai botar assim, não tem aquela propaganda que aí faz minhas assim, casas- compre lá em casa botão. não, lá em casa Ele também vai que é o ficar pet. assim, assista de novo. Mas eu também acho que vai caminhar. Eu acho que as coisas estão tomando um rumo justamente para isso mesmo. Eu acho que mais coisas que hoje não são consideradas, por exemplo, uma planta, acho que pior entre aspas, né, do que o animal, porque, né, assim, como que você vai comparar? É totalmente diferente, mas não deixa de ser uma afetividade igual, da orquídea, de um cacto que você tem lá, enfim. Eu acho que as coisas estão caminhando, porque, pelo que eu percebo, atuando aí nessa parte, é que tem casais que eles se divorciam e tá tudo bem. O cachorro vai ficar com ela, tá tudo certo. Pô, você pegou num ponto que... Ainda bem que você me lembrou, bicho. Tá, terminei com o Mas tem uns Você tá que... falando que você lembrou de algum amigo seu. Não. Fazer consultoria, Mica. Não. É porque eu tava com essa pergunta do começo e esqueci. Ainda bem que ela me A lembrou. gente devia ter perguntado a BDV. Se já rolou isso nas experiências Não, dele. acho que esse questão do BDV é mais baixaria mesmo. Essas coisas de afetividade. Afetividade não é muito dele. Não. Então, assim, tem gente que separa teu cachorro lá e tá ok. Eu conversei semana passada, tava batendo um papo com um colega meu, falei, e aí, você tem cachorro? Tá, se você... eu faço essas pesquisas, né, pra entender. Falei, e aí, como é que vai ser se você... tanto faz, ela pode ficar, eu nem ligo. Então, assim, não liga. Mas tem gente que chora porque o cachorro não... Sim. Mas Entendeu? e também Então- tem aquele outro lado, né? Tipo assim, ó, eu não quero cachorro. Você vai levar pra você. Não, eu também não quero. Entendeu? E Então, você abandona é o isso. abandono animal pode ficar Então, com assim, não é um ambiental, né? deve. É diferente dos filhos nesse sentido. Se você tem um filho Minha pergunta é exatamente e por esse você vai caminho se aí. divorciar, o dever de prestar alimentos, ele tá ali. É o dever de prestar alimentos. Ele tá ali, querendo você convivência com seu filho ou não. Aí vai ser uma discussão, mas o dever de manter os alimentos tá ali, resguardado. Já com os animais, não. Você tem que acionar. Você tem que provocar. Você tem que ir atrás e estabelecer. Porque não é uma regra. Não tá escrito em nenhum lugar. Ah, tem união estável, tô casada. Enfim, não tem nenhum lugar. Mas, se for provocado, haverá. Vamos lá, Entendeu? de sua experiência, doutor. Você já teve um caso como esse? Se não teve, do que você conhece aí do mundo dos pets. A gente falou aqui até o momento das duas pessoas querendo o pet. Uhum. Certo? Mas vai ter um momento que vai ter esse casal que você falou aí. É. O cara tá lá casado. Ive de novo e cabeleira. Coitado. Oh, Ive comprou um chocolate. Não deu Eu pra cabeleira. sabia que o chocolate ia vir. E aí depois ela comprou um cachorro, depois do chocolate. E aí a cabeleira falou, Ive, eu não quero esse cachorro lá em casa. Aí Ive, não, mas eu vou É levar. o que ocorre lá em casa, né? Eu vou levar o cachorro, tá? O Joaquim vai gostar do cachorro, compra o cachorro, beleza. A partir daquele momento, todo o custeio do cachorro é dividido entre Ive e cabeleira. Tá ali no orçamento familiar, comprar ração, levar pra tosa, papapá, periquita, veterinário, escambau. Tá ali no orçamento da família. Aí chegou no momento fatídico, a cabeleira lembrou do chocolate que você não deu pra ele e falou, Ive, eu não quero mais nada com você, vamos separar. Aí, tá bom. Eu vou ficar com o cachorro, que é problema seu. Eu nunca gostei daquele cachorro meu, nunca quis dentro de casa. Aí ele fala, pois é, mas eu vou lecionar pra você ajudar o custeio do cachorro também, porque desde sempre foi assim. Perceba. Cabeleira não tem afetividade. Venire contra factum próprio. Não, mas né? ele não. Cabeleira não tem nenhuma afetividade com o cachorro. Mas ele, por qualquer motivo que seja, talvez por afetividade a você, ele ajudou a Para não brigar. custear. Rapaz inteligente. Porque quem manda em Eu casa faria a sou mesma eu, coisa, né? eu faria a mesma Então- coisa. Eu faria a mesma coisa. Aí, ó, viu? Eu sou desses. É. Mas veja, Só pra não brigar. vai ter um momento em que esse custo vai ficar só para você e você vai Sim. dizer, não, peraí. Você também ajudava a custear e agora eu quero que você ajude a custear aqui também. E aí, doutora? Como é? Nesse caso, dá para discutir judicialmente? Olha, Ele renuncia. então, Estou renunciando o meu direito de tutela sobre esse pet. Pronto. Você Mas não renuncia a responsabilidade parental. Mas não tem responsabilidade. Sim, e aí? se a gente for desenhar um cenário aqui, dá pra brigar.
dá pra brigar. Ó. Dá pra brigar. Calma aí, sacana. A gente Mas vai é a falar, mesma não, coisa mas assim. Você vai custei. pagar. Não, porque Imagina. olha só. Por isso que lá em casa não entra pet. O cabeleireiro já tá vindo lá na frente. Já tá vendo? enxergando Não, as possibilidades. Não, sou não eu, alcance. sou Não, eu. porque olha só, né? Por que dá pra brigar? Apesar da tutela, posso renunciar e tal. Mas eu entendo, no meu entendimento aí, pelo menos um certo período de tempo poderá ser pedido aí, por 4 meses, um período pra quê? Pra que ela se ajuste financeiramente, porque antes ela tinha uma ajuda que agora não tem mais. Então, se ficou muito discrepante esse valor, eu entendo que dá pra você pedir pelo menos um período de adaptação. Agora, dá pra brigar, porque e a afetividade dele? Pelo jeito, não tem. Então, fica uma coisa, sabe, meio que dá pra brigar e a gente não sabe exatamente o que vai vir. Porque nesse viés dos pets tá assim, a gente não tem muita certeza, juridicamente falando, porque o direito ainda não acompanhou exatamente. Então, a gente vai ter muito ali o juiz, a decisão e tudo mais. Mas eu entendo que seja uma coisa que dá pra gente brigar sim. Você falou um caso que eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Verídico. Verídico. Fui eu voltando de uma Cuidado com a viagem. baixaria que você vai contar nessa porra desse microfone. Toda vez que vem Ô, verídico. Micael, pelo amor de Deus, segura o dedo na edição aí, viu? Ó a porra que vai vir aí. Eu voltando de uma viagem, mãe e filho, com o Joaquim. Você lembra que eu viajei sozinha com o Joaquim e tal? light. Graças Quando a Deus, eu até respirei aliviado sozinha, agora. entrando no avião, com a criança esbaforida. E aí, quando eu tento passar para a minha poltrona, tinha uma senhora com uma sacola de viagem. E que aí eu fui pisar, eu falei, senhora, a sacola, no pé dela, né? Tinha um gato dentro. Aí ela falou assim, Tira, velho. falando, ó. Ela Mas não tava na transportando. caixinha, não tava? Aí eu falei assim, ela falou assim, ai, peraí, eu falei assim, Parou. mas Meu Deus, o gato tava tá solto, aqui assim, eu falei assim, ele vai aí? Ela, ele não gosta da caixa. Eu falei assim, minha senhora, eu não vou viajar assim com um gato passando o rabo nas minhas pernas. Ele não vai. Eu Pô, não e sou vexatona, obrigada. Velho, você sabia que aí eu chamei os comissários de bordo e eu Mentira. falei assim, por Deus, foi uma situação extremamente chata. E aí eu falei assim, olha, ok, mas o animal precisa ser alocado em algum lugar. E aí eu queria falar, eu lembrei porque você falou da questão do direito até acompanhar o animal. Eu não estava questionando o direito do animal aí no avião. Só que para o animal estar ali, Só que teria o ter meu um direito de acondicionamento- estar ali. um acondicionamento próprio. Velho. A minha vizinha de poltrona, porque o animal, aí a comissária, eles têm uma caixa própria para transportar animal. Botou o animal e ela não queria, porque ela queria entrar com o animalzinho, sabe? Escondido, assim. Escondido não, Mas provavelmente peraí, mas eles não autorização. sabiam que o animal tava lá? Tinha que sei. saber, né? Aí Chegou eu não nesse sei ponto, qual- como aí eu que não você chegou sei. nesse sabe, ponto, né? Não sei, só que ela não trocou mais palavra comigo, porque o animal Óbvio, foi né? acomodado. Você foi e tem desagradável que com a ir- senhora. Porra. Você falou mal do filhinho dela. Pois é, mas você entende também minha situação? Não, eu entendo a sua Tipo, situação. eu não tinha nem como pisar, porque para passar pela minha Eu não entendo, poltrona... Essa questão de transporte Isso, é isso que aéreo eu queria falar. é Eu uma falar. questão Vamos lá. muito também de discussão. Então, Por quê? Isso eu acho que é pano pra manga mesmo. Isso dá pano pra manga. Porque quando começou ali o transporte Não aéreo... dei razão pra ela, não, Natália. Não dei razão. Não dei, não. Ela nem deu chocolate. Ela Você nem deu lembre chocolate disso. pra Você lembre gente, disso. Ela não né? deu chocolate. Você É lembre verdade. disso. Olha, isso é Eu vou- verdade. Se lembra Isso disso. daí, um Chocolate. ouro Ó, branco tá ainda. Eu aqui. não queria te falar, mas é o meu favorito Rapaz, ainda. Poxa, ó, eu juro, uma eu vou abrir minha sacana. bolsa que eu não Aí, tinha. Eu tive uma queda de açúcar, foi por isso. Eu sei que tem alguma coisa na bolsinha assim. Mentira da porra. Sorry. Bom, o que acontecia? Entrava numa relação de consumo, porque você contratava o transporte de animais vivos. E aí, por muitas e muitas vezes, entregavam os animais mortos. Porque acontece de cair alguma coisa em cima, talvez não manuseiem com tanto cuidado, diversas E situações a que responsabilidade do poderiam acontecer. transportador é objetiva. Exatamente. Então, não tinha o que se discutir ali. Hoje, depois de uma situação que veio se repetindo, os usos e costumes, as companhias aéreas elas começaram a permitir esse transporte. Então, por exemplo, hoje no meu voo tinha muito animal. Foi mesmo, Muito latindo animal. e Mas eu miando. nunca reparei. Eu vou começar a reparar, porque eu não late, reparo não normalmente, mia. não. Eu não vi um barulho. Teve um que eu até olhei, e era um cachorrinho desse tamanho, e cachorro pequeno late ardido, né? Acho que é pincher, acho que era um pincher. Ave Maria. E eu fico olhando, eu falei, ia gente, dizer o que eu acho. Tava Eu ia- dopado. eu ia Com dizer o Eu que eu acho certeza. sobre acho esse que, cachorro, mas- dá Dopado. algum Mas- medicamento. É, Eu dopado acho.
Porque é um ambiente diferente, ele vai ficar na caixinha, gera um estresse pro animal. Então, eu acredito, eu até fiquei olhando assim, mas não consegui ver. Achei deselegante perguntar pra moça, né? Vem cá, o cachorro tá bem? Mas, obviamente, estava. Mas, assim, cada agência vai regulamentar o seu transporte. Então, por exemplo, animais é uma coisa que já é meio que comum entre eles. Gatos, por exemplo, persas, que tem aquele nariz achatado, não pode porque tem dificuldade de respirar. Pode sofrer muito com a altitude e vir a falecer. Algumas raças de animais também, tipo pug, que tem dificuldades de respiração. Então, hoje, cada um vai regulamentar o seu próprio, mas eles já vão te falar o que pode e o que não pode. Mas a caixinha de transporte é dever. Tem que estar. Por isso que eu falei, nossa, mas será que eles não viram? Aí agora, então, eu tô Porque sacando. tem Como eu não que sabia ter, dessa então. regra, provavelmente Ai, a por que você se tutora incomodou do tanto animal... com o gatinho, velho? A Sério tutora mesmo? do animal se retou porque, na verdade, o gatinho estava dentro da sacola e ela achou que ele ia Não viajar pode. escondido. Ou ela não queria devolver ele pra caixinha, porque tem que ser É da isso, caixinha. Tem que ser a caixinha. E aí depende da aeronave. Então, hoje no meu voo mesmo, a moça perguntou ainda assim. E eu achei engraçado porque eu nunca tinha pegado um voo Com que tantos animais. com tantos animais. E os que eu peguei, eles ficavam na frente do tutor. E nessa aeronave, tava no corredor. E aí a moça ainda falou, nossa, mas ele vai ficar aqui, não é na minha frente, desse cachorrinho. Daí o comissário de bordo respondeu pra ela, não, então, depende da aeronave, e como essa aqui é um tamanho maior, tal, a gente coloca no corredor, porque acomoda, dá pra passar normalmente, tal. Então, vai ter muitas particularidades ali, mas tem, sim, aquelas coisas de regra. E aí, você ainda você pode transportar ele no bagageiro, né, se ele for maior. É isso, teve esse problema Ou também, porque era um animal grande e a caixa de acomodação... Era aquele gatão? Eu acho que era aquele gato gatão maior. Que é bem... E aí, acho que Esqueci ele o não nome. acomodava no... Na caixinha. Não, a caixinha ele entrava, mas ele não acomodava nos pés, entendeu? Ah, Não, o tamanho da o caixa. tamanho da caixa, Entendi. ela era maior do que a poltrona da... Então, assim, eu tinha que ficar assim, ó, de ladinho. Agora eu entendi, porque eu tava procurando tudo isso. Agora sim. Porque se fosse, Mas você vê que isso até agora fosse um TU, pô, causa mas um mesmo. gatinho todo fofinho. Porque pensa, é até 4... Ó, vamos lá. Vamos supor que naquela determinada companhia aérea até 6 quilos. Mas e aí, é 6 quilos de um pincher ou é 6 quilos de um gato? Eu esqueci o nome Não, dessa e eu raça. acho que tem a ver com essa Grande, acomodação, então tem porque essa provavelmente questão. se ela tivesse requerido a transportadora aérea, olha, eu tô com o animal aqui e vai ser Vou precisar de um local transportado, assim. maior e tal. A própria companhia concedeu a ela a caixa. Eu acho que, na verdade, ela não queria que o animal foi a fosse vontade dentro dela. da caixa. É provável. Entendeu? Agora, Sim. doutora, tá nas regras da ANAC, eu tenho direito de transportar meu bicho e ponto, é isso? E aí as companhias aéreas dão som adequada, de tamanho e tudo mais, eles é vão isso? dar uma adequada, e exatamente. Não pode ser impeditivo. Aí vai seguir essas restrições. Por exemplo, se você quiser levar um cavalo, vai ser no bagageiro. Mas se for um animal de pequeno porte, pode ir dentro. Aí tem as questões, né? Então, por exemplo, uma viagem internacional, que são horas... É isso que eu tô falando. Até para animal também gera um estresse. Então, e outra coisa também que é importante, eles todos estão pedindo laudos veterinários para comprovar o estado de saúde do animal. Por quê? Porque acontecia isso. A pessoa ia transportar o animal falecia. E aí, como que a empresa aérea vai comprovar mas eu não fiz nada para matar o animal? Às vezes ele vai junto com você e acontece dele chegar a óbito. Né? Mas ele não tem condições físicas. Então, hoje, eles estão cada vez mais burocratizando e adequando essa questão. E já melhorou muito. Hoje, lá para fazer o check-in, eu já observei muitos animais e já observei ali a lista de documentos. Carteirinha de vacinação. Laudo médico, laudo de negócio respiratório, laudo de coração. De coração. Você acredita? De coração. A depender do local que você vai. E diz que a viagem internacional é muito pior. Porque nem todos os países aceitam que ingressem por causa de questões sanitárias. Principalmente sanitárias, né? Exatamente. Então, assim, não é uma coisa tão simples. E aí, uma questão jurídica interessantíssima, né? Porque imagine que você está indo passar férias de 6 meses na Suíça. E você e a sua família quer levar o gatinho. Inimaginável. 6 meses de férias na Suíça. Suíça. Porra, essa, velho.
É Vai férias ou estudar, é... meu filho, já mudei, vai estudar. Intercâmbio. Então, intercâmbio então isso familiar. tudo Entendi. acontece Vai levar mesmo. a família toda para estudar na Suíça. Isso tudo acontece mesmo. E são questões que são novas. A Sim. gente fala de uma questão, nossa, mas todo mundo tem animal hoje. Mas se você pega o censo do IBGE, é mais de 50... ó, isso de 3 meses atrás, mais de 57 milhões de cachorros Você sabe uma questão? que estão Meu ali Deus do respondendo. Isso. Fora os que nego Fora os que falou. não estão no verdade. conceito. Animal, gato, mais de 27 milhões. Calopsitas, 18 milhões. Certamente esse número já aumentou. Então a gente fala com um número tão grande de animais, são questões normais. Igual quando você vai, por exemplo, em um restaurante. Ah, o restaurante é pet friendly. Ó, é isso que eu Nossa, queria tocar. então, eu já acho... Essa questão da aceitação dos animais em ambientes que não necessariamente públicos, mas que privados que tenham acesso a pessoas diversas por diversas situações. Vamos lá. A gente sabe que hoje os animais são utilizados em terapias, Uhum. né? E eu fico imaginando uma pessoa que tem a necessidade do auxílio de um animal, da companhia de um animal, e esse animal conviver na escola. Você não imaginou? Porra, aí é problema certo. Já pensou? Ou, porque quando a gente fala assim, ai, o restaurante é pet friendly. Ok, eu já sei disso. Então, se eu não gosto de animais, muito provavelmente não será um local que eu vá fazer uma refeição. Não dá para ser uma pessoa daquelas que não tolera o animal e vá para um lugar, para um restaurante que aceite animal, né? A gente sabe, em São Paulo tem muito essa questão de restaurantes que fornecem também alimentação para os animais. Então, você tem um cardápio para o animal. Pro Você animal. senta e aí ele chega com a vasilhazinha com a água, com a alimentação do animal. Ok. Essa é uma questão, mas quando a gente sabe que existem pessoas que têm direito, né, à companhia do cão, geralmente é o cão, né? Geralmente é cachorro. Quando é questão de companhia, geralmente é cachorro. Mas imagine, a gente sabe que dentro dos aspectos os animais são extremamente utilizados, não só para quem tem alguma deficiência de visão, não só isso, mas a questão é, e como é que é essa convivência, né? Então, são coisas que a gente ainda tá se adaptando. São coisas que não tem como a gente responder ainda o preto no branco, né? Falar, é isso e pronto, e acabou, engessar. A gente ainda tá se adaptando. Uma outra questão, por exemplo, mercado. Mercado. No mercado você não sabe, né? Tipo, tem gente que pega o animalzinho e vai fazer a compra. Aí você tá ali pegando leite, aí você olha pro lado, tem um cachorro ali e você fala, ué. Não, aí, por exemplo, Né? e aí a gente Aí sabe disso. vi que não gosta. Não gosta demais. Dá logo Não, a bicuda no tá, cachorro. vai. Pá! No meu condomínio tem regra de Pera convivência aí, de animal. pera aí. A gente vai chegar lá no condomínio, calma. E você sabe Eu que quero lugar falar também? de condomínio. Do meu condomínio, então, hein, Rafa? Do seu, eu quero falar do seu. Eu ia falar do elevador com o animal. Então, e tem essas questões. E, por exemplo, do mercado, assim, como... E é isso aí, não dá pra engessar. Porque numa escola, por exemplo, vai que é uma criança autista, por exemplo, de um suporte altíssimo e ela precisa se tratar com o animal, ela não pode separar do animal. Você sabe que... Vamos supor. Você sabe que eu tenho agonia, assim... Vou falar agonia para não falar outra coisa, né, assim. Eu acho que a pessoa tem o direito de estar com o pet dela onde quiser. Uhum. Mas vejo também que eu tenho o meu direito respeitado de não querer conviver naquela situação. Então, por exemplo, não é conviver na situação. Uma coisa que me dá agonia é a pessoa não sabe se eu sou uma pessoa que tem fobia, por exemplo, de animal. E a pessoa, o animal tá cheirando, não morde não. Eu falei, Mas eu não quero que mas me eu cheire. tenho direito de que o Uhum. animal não lamba o meu corpo. Né? Dá para você conter o seu animal. Você, como tutor, você tem os direitos sobre o animal, mas você também tem a responsabilidade. E é por isso que eu acho que a gente vai ter mais mudança, não só da samambaia que a gente brincou, mas até mesmo no animal. Por quê? Essa questão mesmo de mercado. O restaurante, você já sabe o que é pet friendly e o que não é. Mas é o restaurante. E quando eu tô falando de mercado, quando eu tô falando de um outro estabelecimento, E parque... até restaurante, né? Ó, aqui pode ter É. animal, mas ok, é na sua mesa, não é na minha. Então, olha só, eu fui uma vez tomar café em São Melhor não ir, velho. Não É, gosta, você não vai. Eu fui tomar café num lugar em São Paulo, outro dia eu fui passear, tal, parei pra tomar um café. Aí chegou uma mesa e eu não sabia que ela era pet friendly, eu não vi nenhuma sinalização. Tá, daí na mesa, assim, da frente, sentaram 8 pessoas, vários cachorrinhos e tal. Um dos cachorros avançou no garçom.
Entendeu? Entendeu? Aí veio a gerente, pediu pra sair dali. Então, assim, eu acho que aí é que eu falo, a gente tem que olhar. O pessoal fala, mas você não defende os animais? Mas eu também defendo o bom senso. Por quê? Você tem que saber se o seu animal ele tem condições de se comportar Sim. nos lugares. Você também não pode enfiar e falar, Tó, aceita o meu cachorro. Não, você não pode Ele tá entrar avançando no no Starbucks garçom, com o seu mas ele é cavalo de bonzinho. estimação. Exatamente. É pet friendly, mas aceita com cavalo. Entendeu? Mas entende, cheirar não é um ato agressivo do animal. Mas é um ato. Mas Se um você não terceiro gosta, Pode ser violento ou não, pô. entendeu? E as pessoas. Um dia desse, uma vizinha Gente falou que não pra gosta mim, eu mesmo. falei, ela não morde, não. Eu falei, Mas você não eu gosta, é um quero. direito seu. Ah, Se e ela vai Aí dividir o ela espaço, percebeu, ela não. tem que conteve, respeitar. entendeu? É. E é por isso que tem essas regras de convivência. E eu acho que vai mudar mesmo, porque mercado, por exemplo, eu observo aí que é um novo ramo ali que tá na briga ali, depois do restaurante que já ficou mais ou menos resolvido, agora é o supermercado. Porque tem pessoas que falam, eu não admito... Eu nunca percebi, Eu não admito eu estar comprando uma verdura e ter um cachorro defecando ali, sabe? Então fica essa briga. É chato, E né? faz sentido. Não é verdade? Faz sentido. Né? Ali, ar, enfim. Então, assim, tem muita gente que não gosta e gente que não liga. Então, eu acho que vai vir agora, vai começar a vir... essas demandas, né? De conflitos de convivência. Exatamente. Então, agora, onde situações. você chegar, eu entendo que é uma tendência mesmo. Onde você chegar, vai ter a sinalização. Este mercado é pet friendly. Esse mercado não é pet friendly, sabe? Pra você identificar. Porque da mesma forma que você não é obrigada a ir num lugar, né? Você também não é obrigada a não conviver. Então, eu acho que vai acabar dividindo mesmo para as pessoas se adequarem e evitar esse tipo de litígio. Vai pra regra de ouro de contrato, só que combinado não é. Exatamente. Não dá prejuízo. Você vai chegar lá, você falou pra dentro da escola. Então chegou, ó, vim matricular meu filho, ele tem um grau de autismo e faz parte necessário que o cachorro falou, bom, nessa escola a gente não tem condição de ter um aluno com cachorro dentro da sala de aula. Aí é que eu acho que as escolas, por exemplo, eu nunca parei para analisar. As escolas, dentro das regras de convivência, ainda não se atentaram para isso. Não. Muitos estabelecimentos não se atentaram para a regra de convivência. Entendeu? Não se atentaram. Deixa eu dizer uma coisa, aí é uma questão de... Não é nem de dizer que o brasileiro só bota o cadeado depois que arromba a porta. Não é isso, não. Concordo. É porque, de fato, eu acho que nem Não, as pessoas estão... Não pensaram. Não tá pensando nem que isso é um problema. Porque, veja bem, o Mikael, eu vou ter que colocar um microfone para você fazer essa pergunta. Você mesmo vai falar, porque eu vou ficar lendo suas perguntas aqui, ainda mais que você escreveu. Se eu for escrever as palavras que você colocou aqui, meu amigo, aí o YouTube vai derrubar o vídeo, pô. Mas eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. A questão do que Ivo tá falando, vocês falaram, essa questão do, não, mas as pessoas ainda não estão se atentando para essa Realidade questão. comportamental. Mas veja, quando se atentarem, vai ser algum conflito já criado. mas veja também, como é que você... Porque eu tô falando isso que eu quero linkar agora com condomínio. Eu quero falar de baixaria agora. Porque, olha só, você chega numa escola que é um ambiente em que ali, as crianças que estão ali, elas não moram ali. Né? Elas passam uma parte do dia, então não é o dia inteiro. Pra mim faz muito sentido que uma escola diga, olha, na escola não é permitido o acesso de pets. Mas meu filho tem que conviver. Ele pode conviver no resto do dia dele inteiro. De pedaço do dia que ele tá aqui, não vai poder. Mas eu preciso. Então, nessa escola, não vai poder, você vai ter que ir para uma outra escola. Se isso for dito antes, se tudo for muito claro, beleza. Não vejo problema nenhum. Apesar de que a gente ainda vai entrar na possibilidade, e aí você que é civilista sabe bem disso, de alguém que vai chegar e dizer, pô, eu tô sendo constrangido aqui. Eu tô sendo segregado. Eu estou sofrendo um preconceito, porque o meu filho tem algum tipo de doença que precisa do pet e estou sendo proibido de me matricular nas escolas. Isso vai ser levantado, você não tem dúvida nenhuma. E aí eu não vou nem entrar nessa discussão, porque senão ou eu vou ser cancelado ou eu vou falar besteira. Então ficar calado, quieto, que é melhor. Né? Quando a gente não sabe, não tem mais. Mantém um inteiro, né? Íntegro. Já basta a Associação dos Protetores de TU, que deve estar virado na porra. Olha, eu vou mandar pra fazer uma camisa pra você com uma foto de um TU. I love TU. I love TU. E o pior é que prepara Ai, com a pele coração. tudo. Prepara com a pele tudo. A pele grossa, assim, lagarto, na hora de tirar. Porra. Parece mas um é gostoso. jacaré, então. Deve ser parecido. É verdade. E, por outro lado, a gente tem um lugar onde as pessoas moram. Estão o tempo todo. Às vezes até jogando sofá pela janela. Né? Como é o caso do seu condomínio. De qual que você tá
tá falando? De que condomínio você tá falando? É porque tem muito tempo que a gente não toca nesse assunto. Mas a galera mais antiga aqui do podcast vai lembrar. Vai lembrar. E o pessoal do pré-game joga sofá pela janela. Viu? Tem um episódio aí. Isso e muito Direito mais. condominial. Procurei pra você o nível de Inspirado baixaria no que foi aquilo ali. Friends. Pra Isso mudança? é muito mal, né? Isso é o light. É, o light. Não, lá no meu condomínio, tinha uma galera, duas situações no meu condomínio que tem a ver com essa questão de criar animais dentro de casa. Uma pessoa que criava, acho que 4 ou 5 Rottweilers dentro de um apartamento de 140 metros quadrados. Porra. Imagine, assim, e nem questionando, não estou questionando o quanto isso incomodava os outros vizinhos, né? Não era meu vizinho de torre, propriamente dito. Isso é Mas nem o pros quanto próprios isso era cachorros. prejudicial aos animais, né? Ah. Se você via os animais andando, eles patinavam, porque aquele piso não era adequado para aquele tipo de animal daquele porte, né? Bom, essa é a nossa situação. E outra foi a descoberta, e aí começou a se sentir muito cheiro, muito cheiro, muito cheiro. Uma das moradoras que estava acolhendo animais, gatos, dentro do condomínio. E aí a vigilância sanitária bateu lá no prédio, por denúncia de outra pessoa. Então, essa foi uma questão. Outra questão. Olha quantos casos de animais eu Se eu lembrei. dissesse que era pet, não são meus pets. Mas ainda assim, a quantidade o odor era muito grande. E as Então, condições de 20 higiene... gatos dentro de casa. Eu Eu acho imagino. que era 37. Se ela tava fazendo. Ela você não devia acha, estar com você muito. sabe. Ele tava 37 é colhendo. muito exato. Não, porque foi um É que eu problema. ouvi Eu falar acho que lá. era É que eu 37,5 ouvi falar. Não, gatos. porque o condomínio foi acionado por causa da vigilância sanitária. Puta que Não, merda, e você sabe, aí vou para o último caso. Juro que é o último caso que eu vou falar do meu condomínio. Possível. Certo dia, uma das crianças ganhou um cágado. Oh, gente. E estava no elevador e bateu para algumas outras crianças. Lá em casa agora tem uma tartaruga. Você sabe, para você criar tartaruga, você tem que ter autorização, né? Alguém denunciou e a Polícia Federal bateu lá. E não era tartaruga, Não a federal foi não embora. era registrada, não era autorizada, não era um pet. Tudo acontece lá. Tô ali falando, tudo acontece no meu condomínio. O condomínio é um lugar, não É um seu, lugar o condomínio muito normal, louco, né? É o lugar onde as pessoas convivem, né? Nossa. Confraternizam, são felizes, criam suas famílias, Meus vizinhos vão sem meus arremessar vizinhos não vão querer mais que eu objetos nos participe outros. Desse podcast. Não fale pra ninguém assistir essa porra lá, não. Não vou falar, não. Mas, e além de ser o local onde as pessoas vivem por excelência, também é um local regrado por documento escrito por excelência. Diferente de uma escola, diferente de um restaurante que pode vir a ter um código de conduta, de convivência, né? O condomínio necessariamente tem, porque a sua própria Constituição necessita disso daí. Então, lá tá, para mim, o condomínio talvez seja o lugar onde a gente consiga ter a maior riqueza de possibilidades de conflito, porque lá você vai poder dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso vai gerar rebu pra tudo quanto é lado. Vai mesmo. Aí, a minha pergunta pra você, primeiro, depois eu vou ter que voltar pra questão do pet legal, velho, que você falou agora aí, que eu tenho outra pergunta. Mas você se depara normalmente com convenções de condomínio que são mais restritivas, que são mais liberais, ou até tá tendo uma transição? Era tudo muito restritivo e agora tá começando a liberar mais? Como é que é essa realidade? Então, é isso que eu ia te falar agora. Antes era muito restritivo, não pode. Não aceitamos, não tem. Só que com esse número crescente de pessoas com pets, como é que você vai vender hoje um apartamento na planta se você não aceita pet? As pessoas nem compram mais. Então, por uma questão até econômica, eu percebo que tá tendo uma grande flexibilização. No condomínio que eu moro, eu nem cheguei a me atentar muito nisso, porque logo que eu entrei no primeiro dia, assim, eu moro no segundo bloco, então eu já ouvi o latido, já ouvi uns miados. Eu falei, olha só, aqui tem uns petzinhos aqui. E aí eu até aluguei lá, e uma das situações que eu aluguei é realmente porque aceitava pets. Eu já tava com a intenção de adotar esses animais. Mas tem condomínio que não aceita de forma nenhuma. Mas, economicamente falando, hoje é uma tendência que as pessoas já não aderem mais. Então, as pessoas mais velhas, né, com mais idade, que já tem um apartamento que não aceita, elas até convivem porque elas já não têm mesmo essa questão de ter um pet. Mas as pessoas mais jovens, elas já vêm com isso chamou de embutido. velha, você tá vendo? Não, Nem mas reparei, foi tão elegante que eu nem pesquei.
Comigo foi Olha. mais direto, comigo foi mais na jugular. Com você foi uma coisa mais... Você vê essa cara mais Com você foi mais assim. tem pet, que já Com tá você foi mais enrolado. passando a mão no cabelo. Mas no seu condomínio tem pet, olha só. Então, quando tem pip dog, meu filho. Mas Tem é isso que eu ia quadra. falar. pros Hoje em Mas dia, hoje os tá prédios já vêm com essa estrutura, né? Já vem. Então, assim, o pessoal tem tudo isso daí mesmo. Tem condomínio que tem parquinho dos cachorros, o playground brinquedoteca. do cachorro, Dogteca. dogteca, Meu eles dão Deus do nomes. céu, eu tô ficando Tem velho, viu, Micael? o cão domínio amigo do seu pet. Tem umas jogadas Meu assim. Deus do céu. Agora, o que eu percebo, Natália, uma opinião pessoal minha, é uma flexibilização forte, porque as pessoas estão com pets cada vez mais, elas... E você sabe o que acontece? Entendeu? Vamos lá. Um condomínio que autoriza pet, né? Que autoriza não, porque a gente sabe que, a depender, o condomínio tem que aceitar. Beleza. E o proprietário, o locador, restringe no contrato de locação. Ah, eu acho que ele tem todo direito. Total. Né? Ele tem. Total. Vamos supor que seja um imóvel todo Por que mobiliado. eu falo essas coisas? Eu acho que eu tenho direito, né? Eu sempre faço um né porque o direito civil é um brega, né? Você diz, não, mas veja bem, talvez se o cara dissesse É não sei um o quê, mar não de sei o quê, possibilidades, né? Não sei o que podia. É sempre assim, sempre assim. Eu só pergunto, né? Por favor, diga o que é. Assim que No eu tô falando, silêncio. como é. Mas hoje você tem a minha... Veja só. Meu problema é com a porra da regra. Sim. Entendeu? Porque, assim, se existe uma regra e você é previamente informado da regra, não questiona a regra depois, pô. O combinado não sai caro, a Não gente tem fala, como, não é? Não tem como. O condomínio diz lá no estatuto, no regimento, é proibido a criação de animais, não importa qual animal. Mas parece que o STJ já se manifestou sobre isso, sobre proibição de convenção condominial, proibir presença de animais. Acho que pode restringir áreas comuns, porte de animais, mas proibir, salvo engano, não pode, só que salvo daí engano, viu? Não só que aí só que daí gera uma outra questão. Meu animal não faz som nenhum. Eu crio lá como que é o nome Teu. daquele? Uma iguana. Ele Ele não até agora eu não sei a ele diferença não da pia, iguana ele pra- não mia, ele não late. Gato não faz muito barulho. Gato não faz muito barulho. Né? E aí começam essas discussões. Pô, mas Sim, não o pode, gato não porque faz vai barulho, mas incomodar. vamos supor que o gato, na varanda conjugada, use aquela... Como é? Cerca não, menino. Como é? O arranhador? A rede Ah. para passar para casa do vizinho. E só viva na casa do vizinho. Então, o Né? Não é, produção? condomínio Isso acontece aqui, produção? No seu condomínio certamente acontece. já Com fez até uma certeza. redinha. Não, assim, ó. o meu condomínio foi pior. Eu vou te contar, isso você vai se acabar, que ele Tô sabe falando isso. que o condomínio é Meu uma infinidade, não termina condomínio nunca. apareceu, no período da pandemia, teve uma infestação de caramujos. Alguém muito provavelmente foi criar caramujo, aqueles caramujos africanos, sabe assim? E foi infestação. Aqueles são grandes? E aí tiveram 2 vizinhos que brigaram. Um dia, perto do Natal. Não acontece, Eu né? não conheço essa história. Perto do Natal, tocaram na casa do vizinho e ele abriu e tinha um presente. E ele achou que era um presente de Natal que alguém tinha feito a gentileza. Era uma caixa. Um outro vizinho largou os caramujos tudo no andar dele, minha filha. Levou e deixou. Resultado, tiveram que... Uma operação sanitária na torre deles. Eu não acredito. Por Deus, porque ganharam os... Mas, gente, que... Eu tinha esquecido dessa história. Nossa, Não, eu- pesado, né? Rafael, O lugar que você eu- mora. Muito legal. Seu vizinho- Muito Nossa, legal. Seu vizinho foi meio pesado, ingênuo, né? pesado, Ele morando mas- onde ele mora, naquele condomínio. Ele abriu a portinha, um presente, ele achou que era um presente mesmo. Não Ah, é verdade. foi. Pesado isso aí. Era hein? no mínimo Nossa. uma bomba. É porque nem todo mundo é assim tão conhecedora dos fatos, entendeu? Ah, Isso é verdade. É. Isso é verdade. Relacionamentos são tudo. Como É, é, relacionamentos como são é member, como é que você falou no início? o mindset. Mindside. O mindset é tudo. Change your mindset, change your life. Entendeu, Rafa? Entendi. Ele adora. Captei. Eu Ele só adora. convivo lá há tanto tempo porque eu entrei no Mindset. Sim. Mas- É porque realmente é difícil, né? velho? Ali é foda. Ali é foda. Mas essa questão de condomínio é uma conversa inacabável. É muita... Baixaria, a palavra é essa mesmo. É, Baixaria, é muita baixaria. Porque, por exemplo, a gente sabe que existem autorizações para você criar Exatamente, cobra. exatamente. Você já imaginou você entrar no elevador, seu vizinho cria uma cobra, uma jiboia. Ah, não, eu ia dar um artesanato pra esse cara fazer. Você tá com falta de fazer? Não, Vai mas, criar mas cobra, cria meu? Mas tem Faz gente um que pote cria. de barro, Ó, pô. o meu hobby é dançar. Tá vendo? Uma das minhas colegas, ela tem 2.
Duas Mas é cobras. muita falta que fazer criar uma cobra. Ela Pelo põe amor de na Deus. caixinha, liga o Puta chuveiro com água merda. morninha pra ela trocar de pele. Tem todo uns Mentira. negócios assim. Chama Gia, a cobrinha lá, e a outra esqueci o nome. E ela vai se Porque a gente tá apresentar, falando ela de se apresenta com cachorrinho, a é com a isso. coisa. Se você tá com seu vizinho, tem um Exatamente. cachorrinho, um gatinho, ok, mas pode ser uma cobra. Só que são os animais. São os animais. Agora eu quero falar, Abrangente. voltar pro negócio do animal legal, porque tem 2 links É que eu quero isso. fazer aqui. É isso que eu acho legal. Teve recentemente um blogueiro aí qualquer, influência digital qualquer, que tinha uma capivara. Foi Rafael Canja? Não era não. Não. Ai, eu não Ficou lembro. famoso esse Eu caso. só sei que ele Eu sei, ficou eu famoso sei. com O a Ibama capivara. foi lá, é. pegou a capivara do cara, aí o cara ficou Ele triste, a chorou. capivara ficou triste também, todo mundo ficou triste. É. E depois o Ibama foi e devolveu a porra da capivara do cara, né? É. Aí tem 2 pontos que eu queria falar aqui. Primeiro, essa questão da legalização do animal. Animal silvestre e animal... Tem mais água? Oxi, que? Pode pegar? Obrigada. Não é cenário, não, é de verdade. Beba uma também. É verdade. Beba uma também, Muito pra poder ficar claro pra obrigada. todos. Pra me acalmar, lembrando Mas antes de também. falar da legalidade, eu queria falar da questão, porque essa questão uma boa parte dessas de apreensões de animais quando acontece tem a ver também com a questão de maus tratos, né? Tem. Tem gente, por exemplo, que corta bigode de gato por aí, né? Então, né? E falta de aí, conhecimento, imagine né? uma falta de Mas noção tem dessa. gente sem noção de qualquer... Tem gente que tira fotocópia de livro. Rapaz, ou olha, fotocópia de... Olha que elegante, ela abriu a água, eu já furei ali, já... deixa eu... Pronto. Coisa. Oh. Você achou... Não, peraí, eu vou contar. Não. Você achou que a do gato foi pouco? Eu vou contar. Não, não continua, quando eu era por favor, criança... por favor, não, eu vou não contar, continua. não fui eu. Ah. Tá morto já. Quem perpetuou Mas respeita a memória o delito. do seu amigo. Meu pai, pô. Ah. Tá valendo. Quando eu era criança, eu tinha um canário belga. Ai, cortavam as asas, né? Suspeito que era absolutamente ilegal. Porque naquela época sim. ninguém tinha. Meu pai não ia ter comprado o canário belga e chegar no Ibama. Não ia. Mas você sabia Não, que... esse meu coroa não ia fazer periquito, isso. Aqueles periquitos Sim, são legais. era tudo legal. É. E aí, beleza. A porra do passarinho, meu pai comprou num viveiro, né? Tá organizado, preparado. E ele vinha com um negócio de uma argola na perna, assim, né? Com E tem uma isso, série de com informações ali onças. sobre o bicho. Beleza. E aí o bicho ficou lá em casa, tá? Daqui a pouco a porra do bicho, a perna do bicho começou a gangrenar, porque a argolinha tava... Muito Ai, apertado. apertando a perna. Ai, coitado. Oh, meu Deus, eu não vou nem contar mais. Vocês ficaram com pena do aperto da argola, eu não vou contar o resto, não. Nossa. Ai, cara, meu Deus. Aí a porra da A argola calopsita da minha apertando. casa perdeu o dedo, viu? Gangrenou, perdeu o apertando, dedinho. A porra ficando podre. Aí meu pai olhou pra cá e falou, pô, pai, tem que resolver esse negócio. Ai, meu Deus. Aí tava passando na rua, aqueles que já viu aqui em Salvador que faz aquele barulho assim. Você lembra Que é o cara que amola a faca. Pronto. Não. Meu pai desceu com o passarinho na mão, pro Ah, cara não, que amola peraí, a Não faca. acredito. E virou e falou, moço, mas ele tinha uma intenção boa inicialmente. Ele queria falou, salvar. moço, Ele- corte aqui a argola. Ah, o cara cortou. Porra, Ah, uma tá, que precisão que o amolador de faca vai ter pra cortar a Ai, meu argola de uma Deus. perna de um canário. Faltou essa variação, né? Ah, não tinha dolo. Cortou o pé do canário. Pronto. Aí, agora, ele ficou perneta. Eu tinha um canário perneta e ele ainda viveu mais 8 anos. Perneta mesmo. Que 8 dó, anos. gente. E ele pulava, viu, do negocinho pro outro assim. Desenvolveu as habilidades dele ali, de boa, tranquilo. Um caso desse, que é um caso claramente de maus tratos, né? Talvez não com dolo, mas com culpa, claramente com culpa. A gente tem algum tipo de... Porque, veja, tem a questão da objetificação, né, que está envolvida aí. Para determinadas pessoas, fazer um mal a um animal é como se estivesse quebrando uma xícara. Para determinadas pessoas... e aí para você colocar dentro da cabeça daquela pessoa que ela está fazendo algo que é diferente do que quebrar uma xícara, não é uma coisa simples. É. Não quero dizer com isso, pelo amor de Deus, que eu achei massa cortar a perna. Não, passarinho não. O passarinho era meu, inclusive. Fiquei puto. Mas nem que é A pra você intenção bater no dele, bicho ele como você quer. gostava do canário. E do- assim, a pessoa que de fato tem um animal como um objeto, acho que é difícil você imputar a ela a intenção de fazer alguma coisa. Pra ela não é uma maldade, porque Eu tô com um caso desse no escritório. Tô com um caso desse agora. Ela tinha... de maus tratos. Eu queria que você falasse da sua experiência com maus tratos. É isso. Então, Pode editar a parte do passarinho se quiser, meu Mikael, porque realmente, se for cancelado, a culpa é sua. Mentira. Deixa aí.
É porque, assim, existe exatamente essa consciência, porque às vezes a pessoa, ela cuida do... Ela faz o que ela pode, não é? A gente sempre faz o melhor que a gente pode. Só que o melhor que seu pai podia fazer naquele dia foi pedir pro molador de faca tentar tirar Era o que a tava à mão, bola. não era o que tava Era o disponível. que deu, entendeu? né? É o melhor que ele podia fazer. Ele não foi lá com a intenção de, eu vou tirar. Não, ele foi com a intenção de ajudar. Então, eu tô com um caso desse. Uma moça pegou lá várias araras que chegavam lá. Ela morava num sítio. O que ela fez? Um viveiro. Ela construiu lá e foi deixando as araras, dava comida e tal. As araras iam lá todo dia e tal, até que um dia as araras não foram mais embora. E aí, ela trancou as araras ali no viveiro e tal. Os vizinhos iam lá, ai, que bonita essa arara, não sei o quê. Até que um vizinho foi lá e Até falou... que um vizinho foi lá e falou, Denunciou. ai, que bonito, vou denunciar. Provavelmente era um cara que morava no prédio de Ive. E ele depois foi tava pra lá. com rancor no coração. Tava precisando descontar em alguém. E aí o Ibama foi lá, maus tratos, porque aprisionou o animal. E de fato, se você for pensar, a arara é um pássaro que Enorme. voa por aí e tal. Um viveiro, metade disso aqui, Não, realmente. entendeu? Só que na intenção dela, não era maltratar. Era realmente cuidar, porque ali pra ela tava amando, ela entrava lá, ela baixava, entrava, ficava lá fazendo carinho na arara. A arara vinha nela e tal. Até que um dia denunciaram, foram lá. Nossa, e processo crime? Aham, é processo criminal. Processo criminal. Eu ia falar, aquele periquitinho Ainda bem que que tem, meu pai não é vai responder periquitinho. mais sobre isso, né? Estaria Não, prescrito se ele é- estivesse vivo também, né? Então, Tem um periquitinho que eu não sei como é o nome. Que, eu na não sei verdade, qual você tá falando, que todo mundo Não, tinha no é passado, quando a gente era mais... isso. Quando meu filho era pequeno, a babá dele chegou em casa com... Não um diga dia quantos trouxe... anos seu filho tem, porque pode não estar prescrito Chegou isso e deu de ainda, né? presente. Não, Cuidado. chegou de presente. Não, o nome era Quito. Aí, quando ela chegou, eu falei, olha... E aí, eu já sabendo disso, por causa dessa história lá do meu condomínio, eu falei assim, poxa, Principalmente o seu condomínio, né? Eu agradeço. Mas não, dona Ive, lá isso cria... Eu sei que tem um monte, muitos. Eu agradeço, tá, mas leve pro seu interior. E ela levou e soltou o Quito por lá. E aí Joaquim nunca nem soube que Quito foi solto. Até hoje. Mas isso porque eu vi uma vez, eu estava viajando de carro e numa parada no posto rodoviário, a família estava indo veranear na ilha, soltando fireboat. Já imaginou a cena? Faltando fireboat, dezembro, carro cheio, aqueles colchões nets em cima do carro, e tinha uma gaiola que muito provavelmente era o pássaro de estimação do filho da família. Não teve conversa. Quando parou, aí o policial perguntou se tinha inscrição, que é justamente aquela matrícula, né? Se tinha inscrição do... Não tinha. Ele abriu a gaiola, soltou e ainda autou o cara. E não né, tem por choro crime. e nem vela. Exatamente, soltou na mesma hora. E aí você vê como fica discrepante, né? Porque ela tem toda a questão ali da afetividade, cuida, Eu ia até gosta, contar uma mas... piada agora, mas não vou não, porque eu estou muito engraçadinho hoje. Eu vou ficar quieto. Vai ficar quieta, é melhor. Então tem essa E a questão, legalização assim. disso, doutor, é possível... Porque esse caso da capivara, o Ibama foi lá e devolveu a capivara pro cara. né? É, Então, é possível então. você ter um animal que é tido como silvestre e depois você legalizar isso, é? Então, é um pouquinho complicado, né? Principalmente aí da capivara, eu entendo aí que foi mais uma questão midiática mesmo, porque... Se o cara não fosse famoso, não ia acontecer. Não ia nunca na vida. Não ia nunca na vida. Não, é muito difícil. É difícil. É difícil você conseguir. Por exemplo, a gente falando de cobra. É difícil, não é toda cobra, não é toda espécie. Tem que estar lá catalogada, tem que ter os requisitos, tem que preencher. Você tem que levar a documentação, comprovar que você está cuidando, comprovar que você tem espaço para cuidar, comprovar um monte de coisa. Fora que, vou te falar outra coisa. Mais difícil ainda é você achar veterinário que cuide de animais exóticos. Sim, é verdade. Deve dar um trabalho, né? Exatamente. Aí como é que você vai comprovar que você está cuidando, que você está dando, né, todos os aparatos necessários ali Que você tem para boa vivência do animal? Vará, né? Não sei se é vará, licença, né? Licenciamento Então ambiental. é muito difícil. E assim, o crime ambiental, ele é muito pesado. Uhum. Igual ela falou mesmo, é de chegar, abrir gaiola. Nesse caso, elas nem conseguiram ligar pra gente na hora que aconteceu, o marido e tal. Porque para eles não entendiam realmente. Infelizmente, o direito não socorre a quem dorme. Mas ela realmente, aquela família não entendeu que era uma maldade. Eles chegaram, abriram lá também. Tinha, tipo, 8, 9 araras. Foram E embora. provavelmente o passarinho que você falou morreu.
Não sei. Soltaram ele na hora. Primeiro Aí lugar, eu também- o do foi atropelado, pela comido polícia. imediatamente. Porque rodoviária. Porque já, Já não vive tá em mais em acostumado cativeiro, a é. ficar procurando comida, e eu É. também acho que, né? Mas é o que acontece. Então, é muito complicado mesmo. É mais difícil. Agora, desse da capivara, eu não sei. Eu vou ser cancelada Ô, também. Natália, deixa eu te fazer mas uma eu acho que é pergunta. pra porque o cara é midiático. famoso, é, o cara é então. famoso. Eu vou fazer uma pergunta nada a ver com o tema. Lembra aquele que tinha um veterinário que participava de um programa, acho que era da Record, era Dr. Pet. Sei. Você também é doutora Pet? Meu Deus. Nas suas redes sociais, Natália Casanova, doutora Pet. A doutora... Como é que chama aquele filme? Você não acha que ia ser legal? Dolittle. Doutor Dolittle? Doutora Pet. O que você não acha, não? Rapaz, é um nome bom, viu? É uma Pra mim, doutora pra marketing Não, mesmo. né? pra Pra marketing. marketing, né? Doutora Ó. Pet, ó. Doutora Pet. A doutora especialista no Registre seu logo pet. essa pouco pra ela poder pagar um royalty aí, viu? Eu não vou fazer isso, que ela é uma Mas sabe o que querida. acontece? Veio do interior de São Paulo pra capital soteropolitana. Pra sair daqui com esse ônus ainda por Pra cima. sair com esse ano, não. Porque, olha, Na honra eu da acho minha muito legal. companhia. Não, mas Eu é. acho muito legal esse nicho. Acho que você tá certa. É uma realidade as pessoas. O mercado de pet, né? Em todos os sentidos cresce. A gente vê o empreendedorismo em pet shops é enorme, né? É o que mais cresceu. Antigamente, Salvador tinha várias farmácias. Continuam a ter farmácias. Mas a concorrência da farmácia agora é com pet shop. Porque cada esquina tem uma farmácia e na esquina seguinte é um pet shop, né? Não? Tá demais mesmo. Nas avenidas de Salvador são pet shops que são verdadeiros shops. Mas exatamente, tem de tudo. E assim, 24 horas, aquela coisa toda. E tá em transição, muitas coisas ainda não começaram a acontecer, mas vão. Eu acho que essa questão contratual de condomínio, porque meu condomínio permite, mas eu, como proprietário, não quero animal, porque eu tenho gesso aqui, porque eu tenho rodapé que vai estragar, a pessoa vai querer brigar e tal. Eu acho que muitas decorrências vão surgir, como já estão surgindo, nos próximos anos. Eu acho que a gente ainda nem começou, acho que a gente tá só na pontinha do iceberg. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer nesse sentido. E doutora Dolittle, a doutora dos pets, é muito legal. E muita gente agora tá conseguindo ter a consciência, tá aprendendo de que quando a gente fala de família e sucessões, hoje a gente também pode falar de pets. Não necessariamente só de pet. Tem gente que fala, então agora você tá trabalhando com pet, só pet. Não, é direito de família. Mas tem o pet, mas... Né, A base legal que você trabalha é quase todo direito de família. Então, sucessões, né? e as pessoas às vezes não entendem. Então, a gente voltando lá naquele papo lá de guarda e tal, fica dinâmico, fica didático para as pessoas realmente entenderem e ter um acesso mais fácil, né? Por exemplo, esse podcast eu achei incrível. Foi semana passada que foi de união estável, de contrato de... Foi no rádio. Foi na Fui rádio. fui eu contrato que de falei. namoro, Foi na É, semana foi na rádio. passada, não foi? Teve um Foram semana 2 passada episódios, e é. um E ano teve depois. 2 episódios, É. né? Então, é um tema que a gente ouve todo santo dia. Todo santo dia você ouve verdade. alguém falar. Mas você não sabe o que é. Se você pergunta... Até hoje, na minha casa, as pessoas falam, não, mas tem que ter 2 anos, antes de 2 anos. Tem nada a ver, mas as pessoas não Você não sabem. viu- Elas têm você umas não viu lá crenças. alguém fazendo pergunta de disquite, não foi? Foi. De Que não existe desde skit e tal. Verdade. de 77. Você lembra? Então, são informações que a gente precisa trazer mesmo. E as pessoas se atualizando mesmo. E vendo que não... Porque antigamente, o direito... Eu não sei, né? Agora a Natália é mentora falando. Eu entendo que o direito mudou muito mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 50. Parece que ele veio meio paralisadinho. Aí, bum! Ele mudou pro digital. Teve a pandemia que já digitalizou a audiência. Já veio toda essa inserção do jurídico digital e tal. Muitas coisas eu senti que mudou bastante. Então, quando eu me formei, teve a questão da lei trabalhista que estava ali na alteração. Então, eu tive muito impacto e eu não vivi o tempo anterior, mas muitas pessoas falam para mim, você não viu nada, como que era difícil antes, era diferente e tal. E antes, eu percebo quando eu vou conversar com alguns professores meus da faculdade, como eles falam difícil. Às vezes eu falo, nossa, usa expressão em latim. E aí eu fico pensando nisso, como o cliente chegava no advogado antes. Eu acho que era muito difícil você ter uma consciência do direito em si. Eu acho que não era uma coisa muito próxima. E hoje a gente tem tudo isso muito próximo. E mesmo assim a gente vê esse tanto de coisa. Por exemplo, um disquite. Entendeu? Então imagina se a gente não aproxima essas questões. As pessoas jamais teriam acesso. Nesse sentido aí, quando você leva uma demanda judicial, porque
A gente tá falando que essas questões de novidade. Normalmente essas questões são novidades pro judiciário também. Então você chega lá para o juiz, né? o juiz olha aquilo ali e viu pela primeira vez Aconteceu isso alguém comigo. pedindo algo como uma pensão de um pet. O cara olha aquilo e fala, meu irmão, que diabo é isso aqui? E ele fica meio... Como é que você lida com essa... Pra tentar tornar isso um pouco mais natural? Então, a minha cidade não é assim, tem poucas varas ali de família e tal. Daí eu fui fazer outro dia uma questão, fui explicar pro juiz, porque na mesma ação eu já fui regulamentar tanto a pensão dos filhos quanto essa ajuda de custo por um tempo, até que ela se readequasse ali no mercado de trabalho e tal. E aí eu estabeleci um período e tal. Pra ficar muito mais claro, porque é novidade, sim, eu fui levar na sala dele, né? Então, imagina, dá licença. Cheguei eu lá, com a folhinha aqui, falei, excelência, bom dia. Vim conversar com o senhor aqui e tal. Ele, quê? Não entendi nada, doutora. O que é isso? Aí ele ficou olhando pro papel, ele, quem que é? Sei lá, Mike. Aí eu falei, então, Mike não é o filho. Mike é o cachorro. Não, doutora. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Ele bateu na mesa. Você tá de brincadeira. Eu falei, excelência, não tô. Então, olha só. Aí fui explicar pra ele a situação, né? Queria... E ali era só um acordo mesmo. Né? Não, ele já tá tranquilo, tal. No decorrer ali do processo, a gente conseguiu fazer um acordo, compor um acordo. Mas o juiz falou, não é possível, doutora. É sério? Aí ele abriu a porta. Fulana, vem cá. Aí entrou o assistente dele. Você já viu isso? Eu vou me aposentar e não vou ter visto de tudo. Não é possível. É um juiz já mais antigo e tal. Então, eu percebi uma certa resistência dele. Tanto é que quando veio a sentença, lá ele coloca uma linha assim, defiro. Tipo, o resto ele foi, discorreu e tal, defiro. Ponto. Ele tava homologando, né? Defiro, ponto. Só. Sem O fundamentação resto nenhuma. ali sem seja, fundamentação nulo. nenhuma. Sentença Esse ponto Defiro. nulo. Sentença homologatória Defiro, nula. ponto. Então, eu fico pensando, ele, se fosse pra ter feito no litígio ali, eu acho que ele não... Eu acho que ele não ia, não. Ele não tava muito propenso, desculpa. Então, assim, é uma situação que é nova, até mesmo pro juiz. Eu percebo que tem uma certa resistência. Em contrapartida, alguns já estão super, não, tá tranquilo, é aqui mesmo, vara da família, normal. Hoje em dia tá tranquilo. Mas ainda percebo algumas resistências, sim. E principalmente em locais mais afastados ali. Eu advogo nível Brasil. Então, no escritório eu tenho em vários estados processos tramitando. Às vezes eu vou fazer uma videoconferência, alguma coisa, eu percebo, por exemplo, que no sul já é uma questão que tá mais... Ah, não, doutor, eu entendi, tudo bem. Quando você vai chegando aqui pro norte, subindo, você já percebe que também é uma questão ainda que não... Eu acho que é mais uma questão social, né? Eu acho que lá as pessoas ainda estão pensando em outras coisas e ainda... Não sei. Tem gente que fala... Já ouvi isso também, tá? No Instagram chega de tudo, né? Desde pedido de casamento até... o pessoal chega... Nossa, você é linda, vamos casar? Assim, né? Até umas coisas assim bem... Não, chega de tudo. Chega de tudo. Chega desde pedido de casamento até uns hate, assim, né? Tanta coisa acontecendo no mundo, você vai falar de animal? Presta atenção, você tem que ser uma pessoa relevante. Entendeu? Mas aí é uma concepção de cada um. E aí eu acho que é muito mesmo de locais. Então, é uma questão nova, não só pra mim, mas eu percebo que pra todo mundo, juízes também. Tanto é que a gente tem um monte de projeto de lei, mas não tem nada votado. Tem um que tá falando sobre abater no imposto de renda. Tem um que tá regulamentando a questão aí. Já teve uma decisão na STJ, mas tá regulamentando guarda, porque é equiparado, mas não é análogo. Então, também tem projeto de lei que fala de visitas, enfim. Mas tá ainda projeto de lei. A gente já tá tendo decisão todo dia. Então, isso que é meio difícil a gente linkar, né? Porque a realidade é uma coisa, quando você vai pegar a teoria é outra. Então, se a gente for pegar cru a Constituição Federal, o Código Civil, a gente não vai ter essa visão do pet que a gente teve aqui nessa discussão. Condomínios, por exemplo, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer ainda, contratualmente falando,
Porque pode, desde que esteja permitido. E o que não tá escrito, então, né? E aí? Pra você que tem dúvida sobre Como alguma é que coisa relaciona ao pode? seu condomínio, mande uma mensagem no inbox de Ive. Vai no direct de Ive lá no Instagram e pergunte, Ive, já aconteceu isso no seu condomínio? Que ela certamente tem uma história para lhe contar top. E vai lhe dizer as Vai lá no consequências, DM. as consequências que rolaram aí. Me chama na DM. Pode chamar que Eu ela vou dá essa... fazer só um quadro. Porra, essa Acontecimentos do meu aconteceu no condomínio. Aconteceu no meu condomínio. Sucesso. Casos verídicos Bora, de um Rafa. condomínio. Bora fazer. Casos sketchzinho verídicos 10, de um condomínio. Cenas do próxima semana. Agora, doutora, menos mal que a área do direito que mais se amolda essa questão dos pets é o direito de família, porque o direito de família acaba sendo muito mais aberto e permeável às novidades. Isso para mim é muito claro. Por isso que eu brinco até com a Mangue, porque realmente é onde as coisas acontecem. Porque essa questão da vida acontecer e o direito não acompanhar morre no colo do judiciário. A gente já teve a oportunidade de tratar isso aqui com várias comunidades diferentes. No direito de família isso é muito... Talvez no direito de família de trabalho isso seja muito imediato, porque as coisas simplesmente estão acontecendo ali. Exato. Você tem que ver E aí, como é falei que aí, trata. como é que vai Não ficar? pode deixar pra lá. Tem uma pergunta de Micael aqui da produção. Micael não que deve ficar de fora. Ok, não, lógico que não. Apesar de que ele dessa vez não devia fazer a pergunta dele, não, porque ele botou um monte de palavrão na pergunta aqui. Vixe, então dá pi. Não vou ler, não. Vou falar com seu pai, Micael. Pi. Ele colocou aqui. A questão é de responsabilidade civil. Uhum. Tá? Aí ele deu um exemplo. O primeiro exemplo que ele deu foi o cachorro que avança na pessoa que está correndo de bicicleta. E a pessoa cai. Um exemplo mais real. Deixa eu ler antes. Eu tenho um caso. Deixa eu ler baixo concreto. antes de ler alto. No condomínio? Pronto. Uma família do bairro tem um cachorro muito brabo que avançou no filho de uma vizinha da família. Como proceder? Como é que é essa questão da responsabilidade civil? O dono se arromba? Tudo que o cachorro fizer cair nas costas dele, no lombo dele mesmo? Diretamente, um abraço. Responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva. Por fato de coisa ou animal. Aí é verídico, outro caso. Mas aí não é Isso coisa. não é caso. Aí Não é animal, é um membro da família. Responsabilidade objetiva. Mas E aí vai do pra tutor, questão né? do tutor de... Como Que tem a gente guarda falou, fática, do né? comportamento do animal. Ele se responsabiliza nesse caso. Por exemplo, o caso que eu falei aqui do cachorro que avançou no garçom. Apesar dele ser filhinho ali e tal, mas ele avançou. A responsabilidade Mas aí isso que eu ia falar outra coisa. Essa galera que é pet friendly, esses estabelecimentos comerciais, e aí tô falando como consumerista que sou, responsabilidade solidária, minha amiga. Não tem conversa, porque o restaurante tem uma relação de consumo Também. e uma relação de trabalho para com o garçom e de consumo para com o cliente. Se ele permite pet, mesmo que o pet esteja na companhia do seu tutor, se o pet avança em outro cliente, responsabilidade solidária entre restaurante e tutor do pet. Não tem conversa. Nesse caso da rua, objetivo pro tutor. Não, no caso que Micael falou. Sim. Mas estou falando do caso do restaurante. Você tá no restaurante, você chegou no restaurante, tinha um pet lá, avança, responsabilidade objetiva Porque e solidária quem dos que dois. tem que educar? Quem que tem que educar, né? Mas é objetivo Vamos dizer independente de assim. culpa. Mesmo que você tenha colocado seu pet no adestrador, não, sim. independe. Mas vai recair sobre você ainda. entende? Independente. Esse caso é interessantíssimo. Melhor não que ter o teve um pet, caso... viu, Micael? Esse caso é interessantíssimo que teve, assim, triste, mas foi interessante. Um casal tinha pet a vida inteira. E, assim, super cuidadores e tal. E eles um dia saíram pro trabalho. E aí o pet se desesperou e pulou a janela. Caiu em cima de uma pessoa. O pet morreu, infelizmente. E a pessoa teve lesões corporais gravíssimas. Meu Deus do céu, que tragédia, velho. Não mais tragédia não, mas foi do que a perna do seu... Não, foi sim. Porra, essa. Envolveu uma pessoa aí, viu? Lesão corporal gravíssima, velho. Porra, é essa, bicho? Vocês estão rindo ainda, rapaz. Esse povo é muito miserável, Micael. Você também tá rindo, Micael. Eu vou ficar ser o único sério aqui. Vou ficar sério. Não, eu tô falando... Eu vou ser o único que não vou ser cancelado. Eu me solidarizo. Não, é que ela contou. Nossa, foi muito trágico Não, mas mesmo. esse caso... Não, eu tô rindo, mas foi Esse muito caso... trágico. Teve decisão, esse caso. E Nossa. é responsabilidade civil. É. O caso não é nem responsabilidade por pet.
é responsabilidade objetiva por coisa caída, lançada de janela. Misericórdia, E aí, também. novamente, contrapõe-se, porque o julgamento é baseado em coisa lançada de janela. Coisa. E não é coisa, né? Aí depende da sua Mas tese aí, jurídica, mas aí o né? bom advogado é pelos dois lados, É né? isso aí. Quem Não queria pode- tese é o advogado. É o advogado. Exatamente. Então existe uma seara aí de discussões que vem, né, junto aí com essa questão. E realmente são pontos que a gente vai precisar observar mesmo. Essa pergunta que ele fez, interessantíssima. E foi brilhante essa questão que você contrapôs aí do restaurante, da responsabilidade dos dois. Mas tá na rua é do tutor, porque você tem o dever de educar, né? Só que daí, nesse caso, não é filho, não é... Mas e se o seu eu vou te dizer uma filho coisa, for... independente do dever, porque assim, no Código Civil de 16, você tinha aquela coisa, né? Que a gente falava, culpa em custodiando, quando você não cuidava muito bem. Mas desde 2002 você não tem mais culpa presumida. A responsabilidade é objetiva, independente de culpa. E Você é pode isso. ser um excelente tutor, adestra seu cachorro, faz o que pode para ele, e usa a Faz focinheira, carinho na ainda barriga assim, dele. a única hipótese exclusivamente de responsabilidade de tutor de animal que cause danos a outro é culpa exclusiva da vítima. E para você ter uma culpa exclusiva da vítima numa situação em que envolve animal, Não tem. raríssimo. Vocês lembram até de um caso que teve de um animal, eu não lembro muito bem quando que foi, que ele até foi sacrificado? Acho que foi um pitbull que avançou numa criança, desfigurou o rosto dela. Eu me lembro Que o desse animal caso. era agressivo, Uhum. sabe? Então, toda vez que a gente vai é falar óbvio disso... que eu não sou criminalista, tá? Então, tô falando da responsabilidade civil, porque a gente sabe que existem pessoas que usam o animal como arma. Como E aí arma. você já tem outro Aí já tipo um de outro responsabilidade, viés, né? Que pode ser uma exatamente. responsabilidade, inclusive, criminal. Pode e talvez será aí, né? Porque tem tudo isso. Então, é o que eu falo, é o bom senso mesmo, sabe? De cada situação. Eu ainda tô sem É o palavras bom aqui senso. de vocês rindo do cachorro que caiu. Ai, da gente. janela. Não, Vai mas é lembrar. porque ela falou... Vou lembrar da Eu tô sua ararinha, perplexo, viu? Micaela. até Não, agora. é que você contando Tô assim, perplexo. tão séria, e daqui a pouco... Rapaz, que sabe? IVE é essa, Micaela? Rapaz. Não, você foi Ah, comparar a gravidade. Bom, mas vamos lá. Enfim. Do pé da perna do passarinho. Eu não vou mais contar a história da minha família aqui, não, Micaela, porque IVE tá... Micael, por favor, para a gente colocar a sua pergunta no ar, você faça as edições corretas, viu? Exatamente. Eu tiro os palavrões, então eu vou falar com seu pai. Isso. Galera, essa foi a doutora Natália Casanova. A gente tava falando sobre o direito dos pets aqui. Pra mim foi top, me diverti horrores. Ainda ganharam algumas histórias extras do condomínio de Ive. Ó, um bônus nessa... Todos queremos. Vamos lançar uma hashtag aí, hein? Vamos Tem lançar- história esse lançar condomínio. Um quadro. Tem história esse Todo episódio agora vai condomínio aí. ter uma história de condomínio de Ive. Doutora Natália, obrigado, foi massa. Eu que adorei. agradeço. Parabéns pelas explicações, foi bem legal. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, continuem com o programa, porque podcast jurídico de qualidade a gente não tem. E é um acesso muito legal, até pessoas que não são do meio conseguem entender. É um bate-papo super legal, vocês são muito incríveis. E obrigado pela que oportunidade. fofa. Obrigada Aproveite mesmo. que você está na Bahia. Ai, vou aproveitar. Vá receber Comer as bênçãos acarajé. do Senhor do Bonfim. É bom. Comer acarajé, o que mais? Hoje é Acarajé rosa. segunda. Ai, Não. Você viu a esse polêmica? rolê da Vamos Barbie? Hoje não tem terça da bênção, que é terça, né? Hoje é segunda, mas hoje tem eventos na cidade. Aproveite para tomar vou a aproveitar. energia dessa cidade, que é maravilhosa. Verdade. Maravilhosa Rafa, a gente mesmo. se vê, né? Breve. Não sei, viu? Eu vou estar sempre aqui. Você não é a certeza, né? Vamos jogar. A gente joga um dado aqui pra Sou ver se. mobília! Dependendo do Eu sou número. mobília desse podcast. Não, agora você vai ter que vir, porque todo episódio vai ter que ter uma história do seu do condomínio. O condomínio, histórias do condomínio da Ive. Aí vem Rapaz. girando Agora. assim, ó, a sua Agora, carinha. se eu for expulsa do meu condomínio com condominante social, eu vou morar no seu de Fred. Você, vizinho de vocês. Mas vai ter que ver se a responsabilidade é subjetiva, objetivo. O que a gente Eu fez vou aqui? ser né? vizinha, eu vou ser Ele vizinha com de certeza vocês. vai te ajudar Vou pedir farinha. a resolver essa questão. Eu ainda não contei a história do meu vizinho que me pede cerveja emprestada, mas isso é cena para outro Cerveja episódio. emprestada? A gente empresta cerveja? Galera, a gente vai parar por aqui depois dessa. Obrigado por ficarem com a gente até agora. Se você ainda não fez inscrição no canal, faça. Se não ativou o sininho, ative, curta. Procure o pessoal aqui nas redes sociais, doutora Natália Casanova. E Ive, mande o seu DM pra Ive perguntando sobre Isso. suas dúvidas História de de condomínio. condomínio. Ela vai responder com o maior prazer.
E semana que vem tem mais podcast Aula Extra. Obrigado por ficar com a gente até agora. Valeu, tchau.